Fala galera, saudações rubro-negras. Fala aí, Alex. Fala, Guilherme, saudações rubro-negras, rapaziada. Saudações rubro-negras, rapaziada. Agora sim. Beleza, então. Se tu diz, tá dizido, né? Como diz o meme. É isso aí. Mas hoje nós vamos falar sobre, basicamente, Flamengo e Bahia pela Copa do Brasil e Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E eu acabei de avisar o Alex tem alguns poucos minutos que, basicamente, na quinta-feira passada eu já tinha decidido o título desse episódio, que, aliás, é bom sempre lembrar, hoje é segunda-feira, 16 de setembro de 2024, e são 8h45 da noite, a gente está começando essa gravação aqui. Mas eu já tenho o título desse episódio decidido desde quinta-feira passada, eu avisei agora o Alex sobre isso, estou avisando vocês, porque o jogo do Bahia, ele me fez pensar que algumas situações que ocorreram foram espécies de boas surpresas, assim, foram coisas boas que não necessariamente eu estava esperando daquele jogo, mas ao mesmo tempo foi um jogo recheado de coisas que são recorrentes, que são habituais. Então foi um jogo recheado de velhos costumes. E dentre esses costumes, eu quero trazer um que é uma boa surpresa, apesar de ser um velho costume. Eu Não, quero calma. também. Antes disso, você tem que falar de uma coisa, Guilherme. Fala. O que já se tornou um velho costume meu. Rapaziada, eu preciso confessar pra vocês. Assim, peço perdão. Eu sei que vocês contam comigo. Todos vocês, os milhares, centenas de milhares, Olha o contam cara, hein? com. Contam com a minha. Com os meus comentários muito precisos e tudo mais. Mas, rapaziada, não deu pra assistir o jogo. Eu estive a mimir. Eu assisti, tipo, de 10 do primeiro tempo até, tipo, 30. E depois eu só cochilei até, tipo, 35 do segundo tempo. Aí eu, tipo, eu acordei meio zonzo. E depois, tipo, voltei a dormir até que meu pai falou assim, Alex, vai pra cama. Eu, tipo... E foi isso, tá ligado? Então, tipo assim, qualquer comentário que eu fizer a partir disso, take it as a pinch of salt. Não é assim que fala? O que você está dizendo? Mas, Tá, tá se dizido, você né, diz, está Guilherme? dizido. Como eu já coloquei antes, né? Mas assim, isso aí tava na nossa pauta também. Eu ia trazer que o Alex não gosta de Flamengo e Bahia. É recorrente quando tem Flamengo e Bahia, o Alex dorme. Acho que já é padrão aqui do nosso podcast. Próximo Flamengo e Bahia, né? Pelo brasileiro, vocês já podem esperar que o Alex vai dormir no segundo tempo. Isso acho que já tá definido. Faz parte do processo. Mas ele ficou com medo de eu zoar ele e já falou isso logo, antes de eu ter tempo. Mas não era isso que eu ia falar pra Não, é esse porque você podcast, vai Alex. fazer um. Eu já sabia o que que você ia comentar, então, tipo, você sinalizou aqui basicamente, né? Então eu falei assim, cara, não. Quando ele começar a falar do recital lá do Mago, eu não quero que ele pare depois pra poder falar sobre minha soneca, tá ligado? Então. Sim, sim. Então, porque assim como é recorrente quando nós temos Flamengo e Bahia que o Alex durma, também é recorrente quando temos Flamengo e Bahia que eu, como um grande fã do Everton Ribeiro, fale que o Everton Ribeiro foi o melhor em campo. Sim, é um podcast de dois flamenguistas sobre o Flamengo e eu tô elogiando um jogador do Bahia. Bom, não dessa vez, porque é um velho costume que o Everton seja o melhor em campo, mas foi uma boa surpresa, Alex, que dessa vez o Everton que foi o melhor em campo não foi o Everton Ribeiro, mas sim o Everton Araújo. E eu admito que eu critiquei muito a escalação do Everton Araújo quando eu soube dela, tipo, uma hora mais ou menos antes do jogo, foi quando tem a confirmação da escalação oficial e tal. E eu critiquei muito, muito, muito. Pra mim não fazia sentido jogar com, enfim, diversos jogadores de ataque fora de posição, podendo você ter um centroavante no banco e você podendo usar o Gerson de segundo volante e tal. Mas, cara, pelo menos no que diz respeito ao jogador Everton Araújo, eu acho que eu queimei minha língua. Eu acho que eu posso dizer isso com 100% de certeza, porque jogou muito bem, eu acho que foi o melhor jogador em campo, dominou o meio de campo. Eu tenho alguns outros jogadores que eu ainda quero elogiar sobre esse jogo, mas eu queria te passar a bola antes só pra, enfim, esse momento mais de abertura, de iniciar e tal. Espero que você esteja acordado para pelo menos gravar o podcast, hein, Alex? Então, cara, é muito, muito engraçado, né? Eu acho que eu nunca cheguei a falar no podcast, mas, pô, eu tenho uma relação bem turbulenta com o Everton Ribeiro. É...
onde eu hoje, honestamente, hoje não me orgulho muito de assumir que tive um pouco de. Foi uma das vozes que, apesar de querer que ele tivesse ficado para ser um excelente reserva pro Flamengo, eu também não achei um super absurdo na época. Hoje eu penso que foi. Mas eu não achei na época um super absurdo o Everton Ribeiro acabar saindo, sabe? É, e o que ele faz no Bahia prova que eu tava muito errado. Em alguns aspectos, inclusive, e só mostra como o contexto é muito importante, né? O Everton Ribeiro tendo que jogar nessa característica de meia ponta do Tite, realmente não teria como dar certo. Mas no esquema onde ele volta a ser um terceiro homem de meio campo pela direita, numa trinca que fica atrás de um meia, que é o Cauli, assim como foi mais ou menos em 2022, a gente pode ver ele tendo um controle muito maior do jogo naquele espaço onde ele consegue ter a bola mais olhando de frente e tudo mais. Eu sei que tipo, não necessariamente é a característica que a gente vai ver em todos os jogos, é mais um jogo contra o Flamengo de forma geral, porque o Flamengo tende a tentar ser às vezes, né, nem sempre, tenta ser um time que tem mais a bola e tudo mais, e esse é um espaço que ele vai ter mais e brilhar mais com isso dentro de contexto de adversários mais fechados e tudo mais. Mas assim, realmente muito. É muito bonito ver o Everton jogando assim quando ele vai bem. É... Enfim, eu confesso que com o tempo assim eu sinto falta. Mas até um comentário que eu queria fazer a respeito de uma parada que eu percebi durante o jogo do Flamengo contra o Vasco. Me faz acreditar que, tipo, infelizmente o Everton Ribeiro seria subaproveitado pelo atual técnico do Flamengo. Então, é uma sensação bem ruim pensar sobre isso, na verdade. É, e, assim, eu concordo muito com você quando você diz que é muito bonito ver o Everton Ribeiro jogar, quando ele consegue jogar bem. Eu nunca vou discordar disso. Mas eu admito que este Flamengo e Bahia do Maracanã não foi, acho que um jogo em que ele brilhou tanto. Assim, é claro que se você pensar pelo lado do Bahia, e eu acho que a gente talvez esteja analisando, talvez a gente daqui, saia já dessa análise para ir pelo lado do Flamengo, mas assim, se você pensar pelo lado do Bahia, o Everton Ribeiro vai ser dois, se não o seu principal articulador, né? Os melhores jogadas vão Sim, passar pelo pé dele e tal. Mas eu acho que, tipo, se você comparar com a ida da Copa do Brasil mesmo, né? Fora de casa, eu acho que, ou melhor, pro Everton Ribeiro ele estava jogando em casa, né? Mas pra gente, a nossa perspectiva fora de casa, ele dominou muito mais o jogo. E eu acho que isso tem um pouco de reflexo da estratégia do Tite, que eu até comentei no nosso último episódio, se eu não me engano, que os dois jogos que a gente fez contra o Bahia no ano, né? Tanto pelo Brasileiro quanto pela Copa do Brasil, o Tite tinha optado por não brigar pelo meio de campo e jogar um jogo um pouco mais recuado e reativo, é, permitindo ao Bahia ter a posse e tentando achar espaços na velocidade, enfim, no cansaço do time adversário e tal. E esse terceiro jogo, né, Flamengo e Bahia no ano, eu acho que o roteiro, assim, na minha opinião, mudou um pouco. Eu vi um time que ele brigou mais pelo meio de campo, ele tentou mais ter a bola, e eu acho que talvez por isso tenha conseguido não tenha sido um jogo tão brilhante do Everton Ribeiro. E eu acho que, de novo, assim, eu quero elogiar de novo o garoto, porque acho que foi um jogo muito bom dele. Eu acho que também teve uma influência grande do Everton Araújo, que, como eu disse, eu acho que dominou o meio de campo. Eu acho que ele esteve inteiro em todas as jogadas, ele fez muitos desarmes, ele, enfim, ele distribuiu passes muito bons. E eu acho que o Flamengo, se for olhar os três jogos do Flamengo e Bahia no ano, eu acho que foi o que o Flamengo esteve mais presente e melhor no meio de campo. E quando eu falo também do Flamengo, assim, falando de velhos costumes, né, Alex? Quando eu falo do Flamengo presente e melhor no meio de campo, isso passa também, né, pelos pés de craque. Acho que eu falo assim, pelos pés de craque para sua posição, pelos pés de craque do Léo Ortiz, que tá jogando improvisado e jogo após jogo, após jogo, após jogo, após jogo, ele é um dos melhores em campo e ele domina o meio de campo. Eu acho até que no jogo contra o Vasco, na transmissão deram estatística que acho que dos últimos, sei lá, 16 jogos, ele foi.
Ele jogou atuou como volante em 10, como zagueiro, tipo, em 4 e não jogou em 2, tá ligado? Então ele meio que assumiu de fato a função de volante, né? E assume com maestria, né? Eu acho que é um outro ponto positivo, mas que a essa altura não é uma boa surpresa, mas é um velho costume já, né? O Léo Ortiz ser um jogador dominante dentro de campo e ser esse volante que não é só marcador. Eu acho que isso que é o que é mais impressionante, porque eu acho que você esperar que o Léo Ortiz, que é um zagueiro de origem, seja um bom volante marcador, é algo que estaria no nível talvez até do normal ali. Mas ele cria chances de gol todo jogo. Tem pelo menos um passe dele assim que cria uma chance clara a cada jogo. E isso pra mim é muito bizarro, vindo de um cara que é um zagueiro jogando de volante improvisado. Não sei se você tem algum comentário específico sobre isso, Alex. Assim, eu penso que você tinha comentado, após o Flamengo e Bahia, de tentar o Léo Ortiz como camisa 10. Eu acho que ele pode ser o cara que vai salvar nossa nave, cara, porque a bola que ele bota na trave contra o Vasco é algo. É algo que precisa ser destacado. Pô, ele Co- merecia aquele gol, né, cara? Eu fiquei Demais, tão triste, eu demais. fiquei tão triste, velho. Por que não entrou? Mas assim, nossa, não só por conta do Léo Ortiz, né, mas Sim, pô, não, por conta do jogo. Nossa, velho, que tristeza. Mas assim, eu queria apontar umas questões. Com relação à menção a Everton Araújo de fato. Cara, ele é um moleque assim, né? Ele teve aquele gol extraordinário contra o Atlético Paranaense e depois sumiu. Uhum. Veio Como contra é o de Bahia. praxe da base com o Tite, né? Só pra Esse falar. é um ponto que eu queria chegar de uma forma. Ele jogou, foi titular no jogo contra o Bahia. Aí nesse jogo contra o Vasco, ele foi reserva do Pulgar e tal. E, cara, entrou bem, assim, não tem o que reclamar do garoto, tá ligado? Tipo, é, ele poderia ter tido oportunidades talvez mais justas, eu diria, de, tipo, tá entrando e tendo mais minutos na rotação e pegando mais esse ritmo, esse envolvimento com o jogo. Mas, cara, ainda assim, sabe, ele tem conseguido entrar e contribuir bem, e eu fico muito feliz com isso, porque não é como se fosse, como de novo, eu repito, na meu entendimento, a forma mais adequada de trazer, mas ele faz essa diferença, nessa necessidade. Mas eu preciso dizer uma coisa, você comenta sobre a batalha pelo meio-campo, cara, uma coisa que nos meus 20 minutos acordado, em Flamengo e Bahia, uma coisa que eu lembro é de pelo menos uns dois momentos onde, tipo, eu vi bolas esticadas que não foram necessariamente bolas esticadas, meio tipo, aquela bola que era característica pro Pedro, né, que é um balãozão e tal, pra Sim, dominar o peito, mas eram bolas esticadas meio rasteiras e tudo mais, que tentavam fazer o Bruno Henrique atacar as costas da zaga do Bahia. E faz sentido dado o contexto de que o Bahia, em tese, deveria tentar se expor mais. sim, Ainda assim, não me pareceu uma estratégia que foi super ótima. Claro, sim, se sim, você parar pra pensar no gol do Flamengo, ele meio que é uma situação meio parecida com essa, né? Uma bola que é o Léo Ortiz, se não me engano, né? Que estica no Bruno Henrique, que dá o passe pro Rascaeta, que é até um lance bem parecido com o lance do. Não sei se você parou pra pensar nisso, Guilherme, ou se eu tô surtando, talvez. Mas, pô, a forma que o Bruno Henrique dá o passe pro Arrascaeta meio que me lembra o passe que o tem no primeiro gol da virada, em aham. 2019. Eu fiquei pensando Cara, sobre isso. não passou pela minha cabeça isso, não. Eu admito que eu não vi replay do gol agora contra o Bahia. Então eu não vou te confirmar se você tá maluco ou não, desculpa, mas Mas me diz, não passou pela minha cabeça. você se lembra no primeiro gol? É o Arrascaeta dar um passe pro Bruno Henrique e o Bruno Henrique dá um passe pro Gabigol? Ou é o Bruno Henrique dá um passe pro Arrascaeta e o Arrascaeta dá um passe pro Gabigol? Acho que é o Arrascaeta que dá um passe Não, pro Gabigol. o Arrascaeta dá o passe pro Bruno Henrique, mas o Arrascaeta dá o passe pro Gabigol, porque o Arrascaeta faz tudo. Não, mas assim, ele rouba a bola, toca no Bruno Henrique, o Bruno Henrique devolve nele e ele toca no Gabigol, Então, de carrinho. exatamente. É como eu imaginava mesmo. Então, assim, me lembrou um pouco essa sensação, tá ligado?
Mas enfim, a gente hoje tá falando de um contexto ali de mais de contra-ataque, mas aí vai para aquele contexto. A gente entende porque é o contexto do jogo, é o contexto do mata-mata, então no primeiro jogo a gente tinha ganhado, então eles tinham que se expor mais. Ponto. Uma coisa que. Então, assim, com relação à questão de aproximação, troca de passe e tudo mais, não foi uma coisa que eu vi muito. Mas uma coisa que eu posso dizer que você pontuou aqui na nossa pauta é que o Gerson ser o motor, eu não preciso nem ter visto o jogo para saber que ele foi o motor do time mesmo. E eu quero falar sobre isso no jogo do Vasco daqui a pouco. Mas, cara, o Arrascaeta é isso, velho. O Arrascaeta realmente é um cara muito diferente, assim, nessa questão de decisivo, né? Eu nunca vou esquecer que eu conheci o Arrascaeta na época, em 2018, naquela final trágica contra o Cruzeiro e tal, mas antes disso, na verdade, eu lembro que na época eu trabalhava, eu era jovem aprendiz, na verdade, e eu tinha um amigo que era flamenguista pra caramba, o nome dele é Lucas, e a gente sempre tava junto no Jovem Aprendiz e sempre falava de Flamengo. Era Paquetá e tal, mas ele sempre falava do Arrascaeta, pô, Arrascaeta não sei o quê. E ele sempre escalava o Arrascaeta no Cartola, o Arrascaeta dava um monte de ponto pra ele. E isso é muito engraçado que logo depois a gente vê o Arrascaeta vindo pro Flamengo. Eu falei, cara, olha que loucura, o Arrascaeta veio pro Flamengo, né? Eu falei isso com ele. Enfim, cara, não deixa de ser um cara muito decisivo. Não deixa de ser, assim, crucial pra resultados, assim. E eu lembro muito de um outro jogo, acho que foi ano passado, foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que ele faz aquele gol, que é o jogo do soco do preparador no Pedro. Sim, sim, sim. Eu lembro que quando eu passei por aquele jogo, eu tinha pensado eu tinha uma sensação muito romântica, sabe, sobre futebol. Que era tipo assim, o Flamengo, na minha opinião, naquele jogo não super jogou bem, Aham, mas conseguiu ganhar a vitória muito por conta de uma jogada ali individual, coisa de meio de craque decisiva do Arrascaeta. E eu fiquei pensando, cara, eu tenho que, mesmo que não jogue bem, eu tenho que me dedicar a aproveitar. É, E acho que sim. nesse contexto, desfrutar parece realmente ser a melhor palavra pra isso. A desfrutar é, lances como esse, momentos como esse, jogadores como esses. E cara, assim, me preocupa pela questão física dele e tal, que não tá perfeita. Mas, cara, é muito bom ter o Arrascaeta no Flamengo, cara, pelo amor de Deus. E aí, Alex, Arrascaeta ou Rodriguinho? Ah, Brincadeira, pelo vai. amor de Deus. Ah, só um detalhe. Eu precisava pontuar isso. Eu tava querendo falar sobre isso, eu esqueci Fala, pra deixar passar. Sobre fala. essa coisa do Léo Ortiz. Mano, sabe que tipo de perfil de primeiro volante o Léo Ortiz me lembra? O Arão. Não. Ah, tá. Pior que, tipo assim, eu não sei porquê, mas ele me lembra, assim, enquanto zagueiro, quando ele joga de zagueiro, ele me lembra bastante o Rodrigo Caio, tá ligado? E o Rodrigo Caio era um zagueiro que eu conseguia ver também jogando como primeiro volante e Não, tal. Mas, ele é o nosso replacement pro Rodrigo Caio, né? O nosso substituto pro Rodrigo Caio em várias questões. Mas ele, assim, a gente nunca viu o Rodrigo Caio jogando no Flamengo consistentemente como volante, né? Então, uhum, assim, pensando nessa coisa desse volante, que, tipo, é um primeiro volante, mas que sim. constrói muito bem e que não se limita a ser um primeiro volante só de defensivo, e que ataca, vai pra área e gera passes, ele me lembra muito o Arão, cara. E até, assim, não exatamente é um tópico que a gente vai se estender muito, mas só pra dar um gancho com isso do Arão, eu acho que pega muito também no que você falou sobre desfrutar dos jogadores, né, enquanto eles estão aqui. Eu acho que nesse sentido o Arão foi um jogador muito pouco desfrutado pela torcida. Claro, eu não tô querendo comparar Arão e Arrascaeta, não é isso, mas assim, eu acho que o Arão também era um jogador que tinha muito que você podia, tipo, aproveitar dele, sabe, no time. Ele era um jogador Sim, que eu acho que era muito subestimado, assim, pela torcida, ele era muito mal visto pela torcida e tal. E, sei lá, é só uma coisa que eu pensei, assim, conectando esses dois pontos que você trouxe. Mas eu nunca tinha pensado nessa comparação entre o Léo Ortiz e o Arão, mas de fato eu sempre penso na comparação. Quando ele joga de zagueiro, o que tem sido raro, mas quando ele joga de zagueiro, eu sempre tenho essa ideia de que ele lembra um pouco a forma do Rodrigo Caio jogar. Porque, tipo, quando a gente fala, por exemplo, do Fabrício Bruno, ele é muito bom em um tipo de combate em que ele tá tendo que ganhar na velocidade e tal. Bola sim. esticada, um tipo de coisa. Mas ele não costuma fazer muito, e eu acho que também o Léo Pereira faz mais que o Fabrício Bruno, mas não tanto assim também. É certas bolas que você vai no meio de campo e adianta, sabe? Pra você dar o corte Antecipa. ali. Antecipa isso no meio de campo, sabe?
pra você poder antecipar e cortar. E o Rodrigo Caio fazia muito isso. E eu tenho a impressão Sim, de que o Ortiz é um zagueiro que tem mais essa característica também. Enfim, entre outras coisas, mas, sei lá, quando ele joga de zagueiro, eu tenho muito essa impressão de que ele tem coisas que me lembram o Rodrigo Caio. Mas, cara, essa sequência dele. Já é uma sequência grande, né? Acho que dá pra gente falar assim. Essa sequência sim. dele jogando de volante me faz pensar que, tipo, cara, eu acho que ele é de um nível acima na parada. Eu não sei, mano. Eu tô criando uma relação com o Ortiz de achar que ele, tipo, ele vai brigar pra ser, tipo, talvez um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar, assim, sabe? Tipo, eu não sei, eu sei que é muito cedo pra estar falando isso, mas, tipo, me dá um pouco a sensação de que é um cara que tem muita bola ainda pra queimar, uma coisa a longo prazo, que tem uma versatilidade muito grande e que entende o jogo muito bem. Eu acho que isso que é bizarro pra mim nele. Ele tem uma visão de jogo, um entendimento de tempo, de espaço dentro do campo, por isso que eu brinquei com você que valia testar o Ortiz de 10, que eu acho que poucos jogadores têm essa visão, assim, esse entendimento, sabe, do tempo da jogada, do espaço da jogada que ele tem. Ele normalmente ele já domina ajeitando para o que ele vai fazer a seguir e tal. Sei lá, é um jogador muito, muito, muito diferenciado, na minha opinião. Mas falando de Só um um detalhe, outro. que é uma Ah, coisa muito falei. importante sobre o Léo Ortiz, só. Falei, Eu não falei. sei se a nossa audiência já viu, já tá ligado nisso daqui e tal. Agora que o Twitter caiu, eu não sei como é que vai ser pra poder achar esse vídeo. Acho que ele tem shorts no YouTube disso, mas no Twitter tava mais fácil de achar, pelo que eu me lembro. Mas que é o fato que o Léo Ortiz, ele já parece dar sinais que ele vai ser grande como jogador do Flamengo, mas o fato é que o futuro dele ainda no Flamengo é como técnico. Então esperem, porque um dia a gente vai batizar nosso futuro estádio de Arena Léo Ortiz. Você já viu esse É, vídeo, Guilherme? eu tô ligado nisso aí, mas eu tenho a impressão de que você já trouxe isso antes, e eu tô sentindo, tipo, toda vez que começa um jogo do Flamengo, aí o Léo Ortiz toca na bola, eles falam assim, Léo Ortiz, que é filho do Ortiz, do futsal, e ele tem uma base, e, tipo, eles sempre fazem o mesmo comentário, tá ligado? É muito Não, bizarro calma, eu isso. já falei isso no podcast. Cara, eu acho que sim, mas não nesse nível de repetição que eu tô falando, e só pensei nisso, tá ligado? Mas, tipo, Nossa, eu eu ficaria acho que eu trouxe triste. uma vez isso só, tá ligado? Não foi extremamente repetitivo, não. Mas acho que você já trouxe esse vídeo, sim. Mas, tipo, é bizarro, né? É bizarro, porque, tipo, na época não Completamente. tinha nem. Se eu não me engano, na época desse vídeo aí, não tinha nem nenhuma notícia de Não, negociação dele do ele tava no Flamengo, nada do esporte, tipo. cara. Então, é muito bizarro isso. E a gente sabe que, assim, se tá na internet é real, né? Então, o Léo Ortiz Sim, vai ser um grande jogador, um grande técnico da história do Flamengo. Provavelmente vai assumir o time depois da era vitoriosa com o Felipe Luiz, né? Ele deve, sim. enfim, mais pra frente, depois dos muitos anos que o Felipe Luiz passar no cargo. Mas falando de um outro jogador que também é muito diferenciado, que também cadencia o jogo e entende de tempo e espaço dentro do campo como ninguém também, que é uma coisa que eu falei do Zé Ortiz. Eu falei que poucos têm, mas felizmente no Flamengo nós temos alguns que têm essa capacidade. E um deles é o Gerson, né? E eu anotei aqui o Gerson motor, e você chegou a comentar por alto, mas eu quero explicar por que eu pensei isso, por que eu anotei isso, melhor dizendo, dessa forma. É, só que antes eu queria dizer que, tipo, eu falei que o Everton Araújo foi o melhor em campo, mas eu tive uma certa dificuldade durante o jogo e até após o jogo em definir de fato quem eu achei o melhor jogador também em campo, porque eu tive quatro caras que se destacaram muito na partida pra mim. Um deles foi, obviamente, o Everton Araújo, né? Eu já falei. O segundo Sim. foi, obviamente, o Léo Ortiz, que eu também já falei. O terceiro eu quero falar agora, que foi o Gerson. E eu só não acho que o Gerson foi o melhor em campo, porque eu acho que ele caiu muito no segundo tempo. Isso tem até a ver com outro ponto que eu anotei aqui. Eu senti que ele cansou muito no segundo tempo. E, de novo, vou adiantar logo. E, de novo, ele jogou os 90 minutos. Eu acho que a comissão técnica do Flamengo tá meio que puxando a corda nisso aí. Tem que estar muito atenta. O cara tá numa maratona de 36 jogos consecutivos, o que é bizarro, tá ligado? Daqui a pouco ele tem mais jogo que time europeu no ano, sei lá. E então, assim, o Gerson pra mim caiu no segundo tempo, mas até um dado momento do primeiro tempo, pra mim ele era o melhor em campo. E, cara, é bizarro porque o Gerson teve algumas situações em que eu acho que ele podia ter finalizado a jogada um pouco melhor. E ao mesmo tempo a bola tava o tempo todo, principalmente no primeiro tempo, que foi pra mim melhor que o segundo. A bola tava o tempo todo passando por ele. E por isso que eu notei assim, Gerson barra Ribeiro motor e contra o Arrascaeta decisivo. Porque eu acho que eu já te falei isso algumas vezes, não sei se eu já falei no podcast, mas eu sempre fazia essa dicotomia de que o Everton Ribeiro
Era o meia constante, que passava o jogo todo criando, e o Arrascaeta era o cara que podia passar o jogo todo apagado e ele decidia o jogo. E enquanto o Everton Ribeiro tipo, passava o jogo inteiro criando, mas quando chegava a hora de decidir, ele não conseguia, tá ligado? E o Gerson me passou um pouco essa sensação nesse jogo, tipo, de que a bola o tempo todo passava por ele, ele tava criando, e eu acho que em algum grau o Gerson tá começando a me lembrar o Everton Ribeiro nisso, e tipo, eu falo isso como alguém que é muito, muito fã do Everton Ribeiro e muito, muito fã do Gerson também. Então, tipo, é uma coincidência que eu tenho começado a sentir um pouco mais, sabe? De ser o cara que faz o time funcionar durante toda a partida, tá o tempo todo distribuindo o jogo, mas que talvez no momento ali que seja mais decisivo não consegue, sei lá, fazer o gol, finalizar. Eu sei que contra o Vasco ele que fez o gol e tal, mas de forma geral, principalmente nesse jogo contra o Bahia, também marcou. E o Arrascaeta, cara, não fazia um bom jogo. Honestamente, eu não acho que ele fazia um grande jogo contra o Bahia. Mas é o que você falou, cara. Eu acho que é o Arrascaeta. Ele não é o Rodriguinho, tá ligado? Ele é o Arrascaeta. Então, tipo, ele vai chegar, vai ter uma bola e vai matar o jogo. E é isso, sabe? E aí depois o preparador físico vai dar um soco no Pedro. Mas, tipo, isso não é culpa do Arrascaeta, tá ligado? A parte dele ele faz, sempre. Então é meio bizarro essa dinâmica que o Flamengo tinha antes com Everton Ribeiro e Arrascaeta. E eu acho que talvez seja um pouco uma dinâmica que está se estabelecendo com o Gerson e o Arrascaeta. E eu até penso muito porque o Gerson tem jogado como um meia direita ali, assim, mais como um ponta direita, né? Mas vai, vamos me dar uma liberdade poética aí. Como um meia direita, que era como o Everton Ribeiro jogava também, né? Então, tipo, eu tenho visto essa dinâmica se criar um pouco, por isso que eu quis comentar dela. Mas, assim, eu acho que o lado ruim disso foi que o Gerson caiu de produção no segundo tempo, por isso que eu acho que ele não foi o melhor em campo, apesar de ter tido um primeiro tempo muito bom. Até a metade ali do primeiro tempo eu acho que ele era o melhor em campo. É, mas ele jogou os 90 minutos e ele, assim, na minha impressão, né, assistindo o jogo, é de que ele estava exausto e que o Tite poderia ter tirado ele, mas não tirou. Eu acho que essa minutagem tem que ser mais bem trabalhada. E eu acho que, assim, voltando, né, à ideia dos velhos costumes, Alex, eu acho que o Tite de novo demorou para fazer substituições. Eu acho que esse é um ponto que a gente vem criticando no trabalho do Tite há muito, muito tempo e, assim, honestamente não vejo nenhum sinal de mudança. Mas, outra coisa assim, vai, eu tô fazendo um gancho aqui de vários pontos, porque eu acho que são pontos que talvez não valem tanto aprofundamento, mas qualquer coisa tu me interrompe, tá? Claro. Mas uma outra coisa que também não apresenta sinal de mudanças é o Rogério Ceni ser o maior técnico da história do Flamengo, né, cara? Quando não tá no time. Porque, tipo assim, 14 jogos, 14 derrotas. Eu não anotei aqui o número de gols feitos e sofridos, mas era uma. Se não me engano, acho que são 28 gols sofridos que ele tem. E eu não lembro. Tipo, 28 gols do Flamengo, né? E, sei lá, eu não lembro quantos fizeram que os times do Ceni fizeram. Mas, cara, eu não sei explicar isso, assim, honestamente, Alex. Eu não sei explicar o quão bizarra essa estatística de você ter 14 jogos e 14 derrotas. Tipo, ele nunca ter ganhado já seria bizarro. Mas ele nunca empatou, sabe? Isso é muito bizarro pra mim. Então, assim, eu acho que é, era um jogo tranquilo. A gente era favorito a se classificar. A gente não anotou aqui, mas acho que a gente pode também comentar sobre o fato de que a gente já sabe que pega o Corinthians e que depois vai ser Atlético Mineiro ou Vasco, né? No outro lado da chave. Mas eu acho que, assim, dos pontos que ainda tem aqui na pauta, eu acho que eu só queria falar do último jogador que eu acho que vale uma menção também aí. E que pra mim esteve entre os quatro melhores em campo, que foi o Wesley, nosso lateral direito, que é extremamente criticado pela torcida, mas eu achei que fez uma partida muito boa, assim, não só defensivamente, eu vi algumas pessoas elogiando ele defensivamente, mas eu acho que ele teve participações ofensivas interessantes também. E, cara, fechando assim essa parte, eu não sei, Alex, fala alguma coisa aí, o que você tem a dizer aí, porque eu acho que eu tô fazendo um speedrun aqui de pontos, eu não sei se eu estou deixando de falar alguma coisa que você queira acrescentar. De novo, né? Aquela parada meio complicada, eu estava a mimir, então comentar algumas coisas é meio difícil. É, então, pontuar assim sobre o Wesley ter ido bem no jogo ou não, eu realmente não sei. O que você falou sobre o Rascaeta, tipo, não tava bem normal. Ainda mais nesse contexto onde a preparação física não faz um trabalho excelente. O jogador volta super apressado pro campo. De qualquer jeito, porque tem necessidade, porque por vários motivos o técnico
sabe que o trabalho dele é tão frágil que se ele não botar os melhores em campo, ele corre o risco de não ganhar o jogo. Porque não tem confiança no coletivo, porque o coletivo quase não existe nesse time. Então você tá sempre botando os jogadores ali, vários vão se machucando um atrás do outro, entra em campo pra só se machucar de novo, enfim, a gente sabe como é que essa história é o que tá sendo visto no Flamengo atualmente. Então, tipo assim, a gente sabe que ele não tá no melhor condição dele, por vários motivos. Ele é um cara que se poupa, tá ligado? E ele não é o Messi, tá ligado? Mas você não tem aquele lance do que o Messi ele fica num espaço do campo assim, meio parado e tal, meio de morto, assim, aí tipo, aí a marcação até meio que esquece dele, porque tipo, ele parece que ele tá alheio do jogo e tal. Eu acho que também tem uma coisa meio assim, né? Ele tá ali, tipo, nossa, você não tá vendo e tal. Do nada, 63 quilos de alcatra, tá ligado? Limpinha, velho. Então, assim, eu. É isso, sabe? Então, claro, é um jogador que quando não vai bem e não consegue entregar. Então, assim, isso é importante, né? Quando eu reclamo de que o técnico. É, só tem resultado, não tem performance, eu não posso falar que o jogador pode ficar em campo lá e só fazer o gol. Só, só fazer o gol. Tem que entregar mais além do gol. Isso pra mim é muito evidente, porque é parte realmente do que eu acredito. Mas o contexto é muito relevante, né? Levando em consideração toda a forma como se está o aspecto físico, técnico e tático do time inteiro, né? Então, ele é um cara que sofre. E essa é uma coisa, né? De novo, eu não vi o jogo pra poder falar com propriedade a respeito disso. Mas, se o jogo acabou passando algumas vezes mais rápido pelo meio-campo do que é talvez o ideal, realmente é um jogo que até se torna mais difícil para o Arrascaeta participar também, né? Então, assim, fica uma situação assim. Eu sinto que, por exemplo, de alguma forma, o jogo contra o Vasco acaba sendo um exemplo um pouco próximo disso, por algumas características que eu queria comentar quando a gente for falar sobre o jogo do Vasco. Eu vi que você pontuou a questão do mosaico, e cara, que mosaico, que mosaico. Guilherme, que mosaico. Pô, ficou muito lindo, cara. Eu botei aqui por causa disso. Pô, pra mim foi uma boa surpresa. Eu achei muito, muito, muito lindo. Eu gostei mais do que o mosaico que a gente teve contra o Bolívar, né? Que com as três taças da Libertadores e tal, eu gostei mais desse mosaico contra o Bahia, pra ser bem honesto. Eu achei muito, muito lindo. Cara, é que esse urubu ele dá muito outra parada, né? E tipo, eu não sei se tu chegou a ver, mas tipo, com o escudo que foi feito com mosaico na Norte. Cara, eu vi mais esse da Leste, mano. Cara, Eu o vi. pior. Quer ver? Eu vou ver se eu pego uma foto pra mostrar pra galera que tá ouvindo só o áudio. Eu tô procurando aqui também pra ver se eu acho. Mas é que eu tava no Maracanã, né? Eu tava de sul. Então eu vi, tipo, muito. Eu vi mais o da Norte. E eu achei muito, muito lindo. Como foi montado o escudo e tudo, tá ligado? Então, tipo, Mas é por isso que você não dormiu, Guilherme. óbvio, né? Se eu fosse no Maracanã e dormisse lá, era sacanagem também. Mas, mas tipo assim, eu quis botar isso. Porque, cara, assim, eu acho que vale a gente falar esse tipo de coisa também. Não é exatamente uma análise tática, técnica, não é sobre o jogo, mas a gente tá aqui num podcast que não se propõe a ser só técnico e tático. A gente tá falando também da identidade do time, a gente tá falando da gente enquanto torcida, então acho que vale esse tipo de comentário. E acho que existe algumas torcidas que têm essa Acabei de ver, tá, Guilherme? conotação. Não ficou lindo? Ficou. O escudo do Remo é muito bonito, né, cara? Sim, Tipo. sim. Mas, cara, e ficou muito bem feito. Eu achei muito lindo. Então, tipo, tem algumas torcidas que se colocam nessa posição de que, tipo, elas fazem os melhores mosaicos e que às vezes dizem que outras torcidas, incluindo a nossa, não sabem fazer mosaico e tal. E nesse caso eu acho que foi uma aula de mosaico, assim, ficou Não, e muito assim, bonito. a, Mas a, falei. a, a, a direção, né, do tipo, do vermelho e do preto e tal, né? Porque, tipo assim, se você parar pensar num formato padrão de, tipo, de listro pro Flamengo, sempre vai ser horizontal. Mas, esse padrão que meio que vai apontando pro meio, onde o urubu vai aparecer, irmão.
dá Uhum. um nível muito grande, cara, assim. E não tem jeito, cara. O urubu, cara, tipo assim, o urubu é um bicho esquisito, assim, falando bicho na natureza, mas ao mesmo tempo como um símbolo pra um time. É muito brabo, velho. Porra, quem quer mexer com urubu, tá ligado? Olha o tamanho do bicho, tá ligado? Esse bicho abre a asa, ele fica, deve ter uns 2 metros de uma asa a outra, tá ligado? É bizarro. Eu não sei se eu te falei, mas teve um dia foi um sábado, eu fui pro claque da aula. Cara, tinha um urubu ali. Sabe o segundo andar no bloco F? Aham. A galera não pode. Tiver ouvindo vai entender tudo, mas tá É, ligado? o nome do podcast é H207. A gente tem que ter um pouco de geografia da FRJ também. Aham. Mano, ali no bloco F no segundo andar, perto do audiovisual, sabe onde é que é o audiovisual, né, Guilherme? Aham. Então, tipo, ali a gente tava esperando ali no audiovisual. Eu fui fazer alguma coisa que era pra descer pro primeiro andar do F. E, cara, aí eu dou de cara com esse urubu. Com o urubu assim, tipo, parado, tipo, na beira da escada. Eu tirei foto, vou te mandar essa foto depois. Parado na beira da escada Eu acho que do. tu me mandou essa É, eu foto te do mandei sim, urubu. te mandei sim. Tenho Eu acho que tu certeza. me Agora. mandou. Cara, eu fiquei olhando pra aquele bicho ali e fiquei pensando, cara, esse bicho é bizarro de assustador. E é muito foda, É a cara. estética do malvadão, né, Alex? A É a gente estética do malvadão. tem coisa que a gente É, quer trazer sobre isso ainda, né? esse é um ponto importante. Daqui a pouco, novidades em breve, teremos alguns textinhos aí pra gente poder discutir umas paradas. Só pra dizer, tá? Imagina só, é de noite, você entra num beco e tem um urubu falando. E aí, meu jovem? É só isso. Pensa sobre isso. Cara, vê. Vintão no Enquanto eu, Pedro hoje. Vintão no gol do Pedro hoje. enquanto eu tô pensando sobre isso, dá uma olhada aí no WhatsApp porque eu te mandei a foto do mosaico inteiro. E olha que coisa linda, cara. A galera vai sofrer porque. Cara, só se a gente botar isso de capa do episódio, Alex, porque eu acho que talvez esse mosaico mereça, sabia? Mas a galera que não tá vendo. É, não tá vendo porque não tem como ver mesmo, vai sofrer nesse momento. Mas, cara, que mosaico lindo. Acho que foi uma boa surpresa dessa noite. E eu acho que um velho costume, assim, da parte da torcida, que acho que faz par com essa boa surpresa da parte da torcida, foi a torcida aplaudindo, né? A hora que o Arrascaeta sai, o Gabigol entra, uma substituição de muito peso ali, mas também a torcida pedindo o Gabigol antes, e a comemoração, cara, a felicidade que a torcida fica com o gol do Arrascaeta, né? Era o que a gente tava falando, e é o que eu tava trazendo, né? É uma dinâmica que existia entre Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Everton Ribeiro ser a constância e o Arrascaeta ser a decisão, sabe? Tipo, na hora de decidir é o Arrascaeta e o Everton Ribeiro é quem tá criando o jogo todo. E agora eu vi um pouco disso com o Gerson no lugar do Everton Ribeiro, mas o Arrascaeta no lugar do Arrascaeta, fazendo o que o Arrascaeta faz, é o que você disse. O Arrascaeta finge de morto e depois ataca. E quando ele ataca, ele é Sim. mortal. Então, tipo, e a torcida sabe disso, então a torcida comemora, solta o Arrascaeta nessa porra e tal. E, tipo, a torcida fica muito feliz de ser um gol do Arrascaeta, não só de ser, tipo, sabe? Eu acho que tem uma relação muito legal e que é uma relação que a gente. Alguma parte da torcida ainda tem, alguma parte da torcida já teve, alguma outra parte da torcida por algum motivo nunca teve, com outros jogadores do elenco, como o Gabigol, o Bruno Henrique e tal. Mas que é muito bom ver também se preservando com o Arrascaeta e ele continuando, né, sendo esse jogador que decide jogos. E assim, só para fechar então Flamengo e Bahia, pra gente poder ir pro Flamengo e Vasco, é um ponto em comum, na verdade, entre os dois jogos. Eu falei sobre essa luta pelo meio de campo e tal, eu quero trazer de novo um ponto que eu trouxe alguns episódios atrás, eu não sei se foi no último ou não, mas de que eu desisti de analisar pelo ideal, eu tô tentando analisar pelo teto Tite. Teto Tite podia ser uma expressão científica, né? O teto Tite é. O teto Tite é baixo. Então eu tô desistindo de analisar algo que esteja além do teto Tite. Então eu acho que eu já falei, enfim, eu tive essa mudança de perspectiva, eu tô tentando ter um pouco de otimismo dentro do teto Tite. O teto Tite não é muito alto, a gente não vai passar do teto Tite, a gente sabe disso. Esse time não É, vai jogar o máximo de futebol que pode jogar enquanto o Tite for treinador do Flamengo. Isso pra mim é um fato. Assim, eu não vejo eu- como debater isso. Mas, eu sei que tu tá chamando aí, mas só pra eu concluir o raciocínio. Aham, Mas aham. eu acho que, tipo, dito isso, sabendo que estamos tratando de uma situação, né, cientificamente chamada de teto Tite, eu acho que esse jogo do Bahia
foi um jogo que eu vi, sim, um pouco essa troca de passe, aproximação, essa liberdade, pelo menos no primeiro tempo. E eu até cheguei a comentar contigo que, tipo, durante o primeiro tempo eu tava pensando que era o melhor jogo da sequência, né, dessa sequência do Flamengo, desde a ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E eu acho que o segundo tempo não se manteve assim, mas ainda assim eu acho que a gente teve um bom primeiro tempo. E é mínimo, Alex, eu não vou mentir, é mínimo. Mas dentro do que vem sendo a nossa sequência a nível de desempenho e hoje também de resultado, a gente vai discutir um pouco questão de resultado mais pra frente. Eu acho que não só o jogo do Bahia, mas também o do Vasco tiveram primeiros tempos que tiveram algum sinal de melhora, lembrando, dentro do fenômeno cientificamente conhecido como teto Tite, que a gente não vai passar desse teto. Mas a gente viu algum sinal de melhora, algum sinal de futebol, eu diria assim, sabe? É longe do que é o potencial desse time, mas eu acho que é acima do que vem sendo a média desse time. Não sei se isso faz sentido pra você, mas foi a sensação que eu saí assim do jogo do Bahia e do conjunto também do jogo do Vasco e então assim do conjunto dos jogos dessa semana. Cara, faz sentido, mas é triste, né? É bem triste. Tite, É Tite. E por sinal, esse que é o comentário que eu queria fazer, tipo, cara, por favor, para de falar teto Tite, cara. Tipo, parece que você tá debochando do fato de que você consegue falar teto Tite, teto Tite, teto Tite várias vezes, tá ligado? eu nunca parava pra pensar nisso, eu só achei que era muito engraçado essa. Eu falei a primeira vez e achei muito engraçado até do Tite. Mas enfim. Uma coisa que eu esqueci que eu percebi, me dei conta que eu não fiz foi falar, pontuar e agradecer pelo grande técnico e seu grande trabalho, Rogério Ceni no Flamengo. Que profissional. Enfim, é isso dito. O Rogério Ceni tem feito mais pelo Flamengo do que o Tite, inclusive. É isso. Mas Cara, longe, tá? Não, não, lo- não, não aqui, tá? Só pra deixar assim, claro. existem vozes que vão falar que o 4-3-1-2 dele no Flamengo hoje seria mais interessante do que o 4-1-4-1 do Tite. 4-1-4-1, 4-2-3-1, que seja. Isso é um ponto. Mas eu quero começar pela coisa boa, cara, porque aí eu fico parecendo uma pessoa menos amarga. Beleza. A gente tem. Eu pontuei aqui. O Gerson, né? Quer falar sobre o fato dele ter ficado mais uma vez 90 minutos e tal. Mas eu quero pontuar o que pra mim foi um resultado do Gerson, cara. O controle do Gerson no jogo é uma coisa assim que. Cara, é comovente, velho. É comovente. Eu digo isso também no ponto de vista de que, assim. Eu falei com você isso hoje, mais cedo. Eu vi o Gerson no início do jogo, ele partindo como esse meia aberto pelo lado e tal, e muito aberto. Ele, tipo assim, ele era o cara mais aberto pela direita no início do jogo. Isso depois diminuiu e tal. Não deixa de me irritar. Eu não entendo, não entendo não. Eu entendo. Não gosto no fato de que é tão essencial e tão obsessão dos técnicos, e no caso atualmente do técnico do Flamengo, o Tite, precisar que tenha um cara tão guardando a amplitude do time. Eu não consigo conceber o desespero por isso. E nesse desespero, se você for fazer realmente isso, que esse cara seja o Gerson. Em momento nenhum, o Gerson deveria estar naquela. Ali, tipo. Marcando amplitude pro jogo acontecendo no meio campo longe dele. Mas aí isso foi diminuindo e ele também começou a partir da direita mais pro meio, pra esquerda e tal, com mais liberdade, mas ainda assim, eu acho que dá pra ser mais livre, dá pra ser menos engessado, menos racional essa ocupação e pode ser uma coisa muito mais livre. Não caótica, não desordenada, mas muito mais livre, muito menos, tipo, tem que ter alguém ali obrigatoriamente naquele lugar. Não! Você tem que entender o que seu parceiro no campo vai fazer e se movimentar a partir disso. Não, tipo, alguém tem que estar aqui, alguém tem que estar ali, alguém tem que estar ali. Não. Você se movimenta, você chega no espaço, você não precisa ficar preso no espaço. Você ocupa aquele espaço progredindo, não estando lá
porque, tipo, vai abrir linha de defesa. Não funciona, isso não funciona, isso não funciona. Quantas vezes você viu o Flamengo conseguir uma jogada de vantagem numérica, ou vantagem de, tipo, técnica mesmo, porque, tipo, a bola tava de um lado, conseguiu fazer uma virada tão rápida que pegou um contra um ali de um ponta com lateral. Isso não acontece no Flamengo. Porque não é assim, é um time que não funciona desse jeito. Enfim, e mesmo se funcionasse, tipo, pra que você, cara, você tem um meio-campo tão talentoso, por que você quer ficar jogando o jogo pelos pontos? Mas aí a gente vai falar sobre uma coisa. Existem pontas e pontas. Existem pontas e pontas, meus amigos. Porque a estreia do Plata é muito encorajadora. É muito encorajadora. Não é uma estreia de ponta que, tipo, eu penso na maioria das estreias de ponta que eu consigo pensar. Cara, ele. Não é uma estreia de ponta, é uma estreia de ponta. Exatamente, perfeito. Perfeito, Guilherme. Cara, assim, ele foi um cara que ele não era aquele cara fissurado num lado só. Ele era um cara que você via ele se movimentando por todos os lados, também fazendo coisa no meio. Você via ele fazendo jogada. Tem uma jogada que é tipo, ele tá com a bola no pé esquerdo dele. Ele tá pela direita, assim, dentro da área. Ele dá uma jogada com a perna esquerda pro pé direito. E, cara, ele tenta um chute que eu acho que meio de bico, meio de peito do pé, não sei. Não é um chute muito bom, o chute vai pra fora, mas assim, tu vê que, cara, se ele tem ali um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de cuidado naquela finalização, pode ser uma situação de perigo no pé que não é o pé bom dele. E no espaço curtíssimo, você vê que é um cara que é refinado, tá ligado? E se você for falar de refinamento, me surpreendeu muito o refinamento do Alexandre também, tá ligado? A gente teve dois estreantes nesse final de semana que estrearam bem, cara. Tipo, eu não esperava que eles fossem chegar tão bem. Eu acho que os dois foram muito, muito, muito bem, assim, pro que eu esperava deles. O Alexandre, né? Você vê o mapa de calor do Flamengo pro jogo. O Flamengo jogou muito mais pela esquerda. É engraçado que, tipo, eu abri um mapa de calor durante o jogo e realmente estava lá. O time muito mais posicionado pela esquerda. E não foi uma sensação que eu tive tão grande assistindo o jogo. Eu acho que o jogo, na minha cabeça, ele foi Sim, bem equilibrado sim, foi bem. pros dois lados. Mas no mapa de calor tava bem marcado, tipo, o Alexandre tava bem avançado como lateral. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque ele, assim como o Felipe Luiz, tu não imagina ele como um cara que fica muito avançado, mas ele tava lá. Mas Ele ele também teve uma construiu jogada. também bastante pelo meio, né? Assim como Não, o Felipe Luiz completamente. fazia. Sim, e ainda assim, de novo, destacar de novo o refino dele numa jogada, né, próxima a isso que eu falei do Plata, de tipo, tá com a bola no pé, aí joga pro outro pé de uma forma meio a criar um espaço. Teve uma jogada que ele até toca pro Plata, o Plata finaliza pra fora, desvia pra fora, que é uma jogada que é um. Cara, a marcação tava ali super justa, e cara, ele dá um toquezinho, joga a bola mais pro fundo de um jeito que, cara, o lateral ficou perdidinho, não conseguiu chegar no cruzamento, não conseguiu antecipar e cortar o cruzamento. O cruzamento vai pro Plata, e que tava aí ele sim, bem acompanhado, bem marcado ali, e faz uma finalização bem ruim que vai pra fora. Mas assim, cara, eu não esperava de verdade. Foi bem interessante ver isso. Eu me pergunto se a gente tivesse um trabalho técnico melhor, né? O que que a gente não poderia estar vendo? Eu acho que seria muito encorajador. Mas assim, eu acho que tipo a gente tem muita coisa boa. Agora a gente vai poder contar de novo, né, nos próximos jogos com o Alcaraz poder entrar, que é um cara que desses três que vieram agora é o que eu mais espero. Desses três não, dos quatro, né? É o que eu mais espero. Porque tem o Michel que tá machucado, né? A gente até esqueci que ele existia no contexto do Flamengo. Tem o Michel pra poder voltar. Mas de todos eles. Tomou de graça, Michel, mas beleza. Vacilei. Mas assim, o que eu mais espero tecnicamente é o Alcaraz. E assim, cara, muita coisa assim positiva, ainda mais se a gente, sei lá, tipo, demitir o técnico. Enfim. Assim, Alex, eu vou dizer que como você, né, resolveu assumir o papel de não tão amargurado, né, e falar os pontos positivos, você me deixou praticamente só com os pontos negativos. Então eu vou assumir o papel de pessimista, que normalmente eu não assumo, mas
eu tenho algumas coisas pra falar sobre. Pô, Não, mas tem várias coisas positivas aqui, cara, ainda. não, tem duas coisas ainda, mas eu quero puxar do que você falou. A primeira, e assim, eu quero trazer coisas negativas dentro do positivo que você trouxe. Eu quero ser esse cara amargurado agora. Eu vou fazer o papel de Alex, você faz o papel de Sandro, beleza? Não, mas assim, o Alexandro, eu acho que vai começando aí dos pontos que você trouxe. O Alexandro, eu gostei muito também da estreia dele. Não à toa, acho que foi um dos pontos que a gente colocou na nossa pauta, né, de falar sobre a estreia dele. Mas, cara, não vou mentir. Eu acho que eu tava tão cansado do Ayrton Lucas. Mas tão cansado do Ayrton Lucas. Que, tipo, eu acho que eu já tava sendo favorável ao Alexandro só pelo fato dele jogar assim. Então, tipo, eu acho que tem uma coisa assim. Eu senti. E é por isso que eu quero elogiar o Alexandro, mas eu quero por isso que eu quis fazer esse porém antes. Fazer que, tipo, talvez eu esteja sendo enviesado porque eu queria que o Ayrton Lucas saísse do time um pouco, sabe? Então, tipo, eu achei que o Alexandre deu mais segurança, sabe? Pelo menos a minha sensação assistindo o jogo foi de que eu tinha mais segurança nele defendendo do que no Ayrton Lucas. E mesmo assim, como você disse, ele não ficou um lateral preso. E aí vai de novo a parte amargurada e cri-cri, que pra mim também, ele não ficou um lateral preso porque quem tava em campo do outro lado era o Varela e não o Wesley. Porque, Sim. porque o Varela é isso, sabe? Ele vai. Ele é o lateral preso, sabe? Ele não sobe no campo. E, Ele se tipo, prende também, né? até por isso que se você pensar, eu acho que, assim, um pouco. Claro, tem outros fatores envolvidos, mas um pouco da estratégia de ter Ayrton Lucas e Wesley contra o Bahia, e Alexandre e Varela contra o Vasco, tem a ver com isso, porque você sabe que o Ayrton Lucas talvez não esteja na melhor fase e tal, então eu acho que ele ficou um pouco mais. Ele teve algumas situações que ele subiu, mas que não foram muito boas no jogo contra o Bahia. Acho que ele não conseguiu dar a continuidade na jogada como. A gente sabe que ele é capaz, mas tipo, ele não tem conseguido fazer, né, nessa fase mais recente. Enquanto o Wesley dava um pouco mais essa característica ofensiva do outro lado. Enquanto no jogo contra o Vasco foi o oposto. O Varela fica um pouco mais. Ele tem jogadas de ataque também, mas ele fica um pouco mais e o Alexandre tem um pouco mais. Sobe um pouco mais no campo, mas ao mesmo tempo não deixa de dar essa segurança defensiva. E eu gostei muito de uma situação que ele estava pelo meio criando, e que foi justamente esse comentário que a gente fez aqui na hora, né? De que, tipo, ele estava jogando numa forma que o Felipe Luiz costuma jogar. Não necessariamente o lateral que vai até o fundo, mas que também é capaz de centralizar como meia e ajudar na criação por ali. E falando assim, a outra parte ruim na parte boa do que você falou, só para eu continuar esse meu papel de amargurado aqui, é que, assim, esse tal do Gerson, eu acho que se eu fosse falar melhor em campo, eu ia ficar entre o Gerson e o Plata, porque eu gostei muito da partida de ambos. Esse lance que você falou do Plata foi realmente muito bonito, de que ele troca a bola de pé e tal. Se eu não me engano, ele dá uma bola não muito boa no Luiz Araújo, o Luiz Araújo devolve uma bola muito boa nele, e aí ele, dentro da área, troca de pé e chuta e tal. Mas foi um lance legal, e tipo, eu acho que a sensação de que esse recital do Gerson um pouco foi proporcionado pela presença do Plata. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que essa movimentação, essa liberdade que você fala, né, do Gerson tá saindo de posição e tal, para mim teve muito a ver com o Plata dentro de campo, porque o Plata apareceu pela esquerda, apareceu pela direita, ele apareceu como uma espécie de 10 ali, sabe, ou de segundo atacante em alguns momentos, apareceu centralizado. Então acho que ele ajudou muito nessa liberdade de ataque, assim como na estreia do Michael contra o Bragantino, eu também achei que teve um pouco essa movimentação, né, que a gente teve Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Eu achei que teve uma movimentação muito legal do ataque naquele jogo contra o Bragantino. E eu acho que nesse jogo agora contra o Vasco também teve muito a ver com isso, sabe? O ataque teve uma certa liberdade, mas eu diria principalmente esses dois pontas, né, que estavam ali, que foram o Gerson e o Plata, porque o Gerson, assim, efetivamente ele tá jogando de ponta, por mais que tenha liberdade, mas esses dois pontas, né, tiveram muita liberdade. Eu acho que o Plata, assim, me passou a impressão de que ele pode agregar muito ao time, porque é um time que preza por essas características, né, Alex? A gente traz isso há muito tempo, assim, de que o Gabigol, o Arrascaeta, o próprio Pedro, o Bruno Henrique, o Gerson, aí a gente pensa no De La Cruz, a gente pensava antes no Everton Ribeiro, o Léo Ortiz, enfim, o Vinha, enfim, a gente pensa no nosso elenco, tem muitos jogadores que se beneficiam dessa movimentação, dessa liberdade, dessa possibilidade de trocar de posição, de se aproximar. Então acho que o Pato passou uma sensação muito boa, assim,
que pode agregar ao time. E já que eu fui amargurado, assim, eu vou também reforçar o meu elogio ao menino Wesley, porque já que eu fui amargurado com o Varela, eu vou dizer que, cara, eu cheguei à conclusão, tipo, a gente já teve alguns debates sobre isso, né, Alex? Mas eu cheguei à conclusão de que eu definitivamente prefiro o Wesley do que o Varela, assim. Acho ligeiramente preferível. Acho que eu tenho meus problemas com os dois, mas eu cheguei à conclusão de que eu prefiro o Wesley, porque eu acho que a minha sensação no jogo foi muito de uma conclusão que a gente chegou algum tempo atrás, que o Varela é um jogador mediano em tudo, sabe? Ele te dá uma solidez, mas ele não te dá nada mais. E o Wesley é um jogador que ele te entrega alguns problemas e te entrega algumas soluções, sabe? Que ele erra coisas que o Varela talvez não erre, mas ele acerta coisas que o Varela também não acerta. E eu cheguei à conclusão de que eu prefiro o Wesley em campo mesmo. Eu acho que a jogada do gol que a gente tem contra o Vasco é uma jogada muito bonita, na minha opinião, porque a gente tem. Eu não me lembro agora quem dá a bola no Ortiz. Eu acho que foi o Plata. O Plata dá a bola no Ortiz. O Ortiz dá um bolão no Wesley. O Wesley dá um bolão no Arrascaeta. E o Arrascaeta dá um bolão pro Gerson finalizar com a atacada de sinuca válida, né? A gente já teve também esse debate aqui no podcast sobre atacada de sinuca que vale e que não vale. E o Gerson Uhum. finaliza aqui com aquela atacada de sinuca válida, mas o Wesley faz parte dessa jogada. E a gente estava aqui falando que o Varela talvez não dê tanta essa opção ofensiva e tal. Então, tipo, eu quero fazer esse elogio ao Wesley porque eu acho que foram, assim, dois jogos. Assim, um jogo e esse segundo jogo entrando, né, como reserva, muito bons dele. E eu não sei se você quer aí também defender o Varela, se você quer atacar o Wesley, ou defender o Wesley, atacar o Varela, ou se você quer passar para o próximo tópico, mas eu te dou aí a palavra para você talvez falar sobre isso, eu não sei, porque realmente foi algo que eu quis comentar, que tipo, essa dicotomia entre os dois, sabe? Cara, assim, assim, longe de mim querer defender o Varela, né? Tipo, é, Longe de mim. sim, tipo, é o Varela, tá ligado? Mas assim, é uma coisa que, pra mim, eu acho que faz muito sentido que o Wesley tenha ficado numa posição elogiável, uma vez que você vai pensar nessa situação que eu trouxe no início, que é aquela tenebrosa, assim, cara, é grotesco, assim, desculpa. Eu falo isso do ponto de vista, tipo, visual, tá ligado? Do ponto de vista visual, estético. Estético, eu digo estético de visual mesmo, não, tipo, significados e valores e o que é bom, o que é justo, né? Esse tipo de valor e vinculação. Mas, atenção a essa palavra, rapaziada. Só um spoiler. Mas assim, cara, eu acho horrível essa organização em 2-3-5 ou 3-2-5, né? Essas variações, né, que podem ter. Que basicamente é esse desenho final desse jogo de posição. Cara, eu acho muito feio. Eu acho muito feio. Eu acho muito feio por vários motivos. É, Assim, tem essa variação onde, tipo, você vai ter dois zagueiros, três no meio-campo e cinco fazendo essa última linha, ou que vão ser três, né, zagueiros, ou tipo, dois zagueiros e um volante, dois ali mais à frente e tal. É assim, e a linha de cinco mantém. Ou tem variações como, tipo, 3-1-6 que eu acho que é uma aberração ainda pior. Ou 2-2-6 também já vi coisa do tipo. Eu acho tudo horrível. Mas por quê? Cara, quando eu falo, a gente reclama sobre a questão de aproximação, troca de passe, não sei o que, liberdade, diz muito a ver com isso. Cara, pensa só, você tem uma organização que meio que te coloca numa situação onde alguns dos seus jogadores ou vão estar, tipo, presos numa linha de 5 que se afunda na linha de 4 adversária. Aí eles podem até sair desse movimento, sair desse espaço e tal, mas sempre tem que alguém entrar, então tem que fazer uma compensação, um senso de compensação muito geométrico e tudo mais. E que, tipo assim, e meio que sempre vai fazer acabar esvaziando essa região onde, tipo, a bola vai estar circulando, que seria, né, no 2-3-5 no 3. Então, tipo assim, uma ideia que meio que tem como base esvaziar o centro do campo. E é tão grotesco ver isso. Mas por que o Wesley talvez seja passível de elogio dentro desse contexto? O Wesley é o cara que ele pode ficar ali
na ponta direita desses cinco, entendeu? É o cara mais aberto pela direita nessa linha de cinco. Pra ele funciona. Ele é um cara que ele é forte, ele é um cara que ele é rápido. Pra ele fazer isso, é o que provavelmente vai tirar o melhor das características dele. Então faz sentido, tá ligado? Só que, cara, eu acho que, tipo, ainda assim eu consigo imaginar ele sendo tão mais proveitoso com um esquema. E assim, desculpa, eu vou trazer um exemplo que pode parecer esdrúxulo, porque eu tô falando do maior time do mundo, com um talento muito maior do que o Flamengo no outro lado do campo. Mas, cara, o que o Carvajal faz no Real Madrid, de ser esse cara que ele fica ali, tipo, meio que esperando uma bola ser lançada do outro lado do campo pra ele progredir e atacar o meio espaço. Atacar o meio espaço não. E atacar esse espaço vazio, né? Porque o Real Madrid normalmente ele faz o quê? Ele se tocha todo pela esquerda, tá todo mundo lá, menos o Carvajal e mais um cara ali na base da jogada fazendo uma diagonal defensiva. E aí quando a bola vira pra ele não tá necessariamente super aberto, tá ligado? Ele só tá, tipo, distante do resto dos jogadores. Ele meio que faz uma coisa que é um conceito que o Ten Hag chama de minimal width, né? Porque, tipo, seria distância mínima, comprimento mínimo, né? Porque a gente tá falando sobre amplitude, em inglês seria maximum width, né? Seria o comprimento máximo do campo. E o minimum width seria, tipo, esse comprimento mínimo, que basicamente é o jogador que o mais aberto que ele fica é, tipo, ainda na altura da linha da área, tá ligado? A linha lateral da área. É o mais aberto que determinado jogador fica, porque em tese, ali ele consegue gerar mais perigo do que ele estando muito aberto, quando ele recebe a bola. O Carvajal fica assim, mais ou menos nessa faixa de recorte de campo, só que tendo todo um campo pra progredir em uma bola que pode ser virada pra ele, tipo, no ponto futuro, tá ligado? Ele não precisa estar, ele precisa chegar. Esses conceitos que são, assim, básicos de, tipo, jogar futebol na rua, de, tipo, aquele gol clássico do Carlos Alberto Torres, é isso, né? Aquela bola que ele não tá, tipo, vindo lá tipo, aberto pra caramba. Ele tá, tipo, vindo do bico. Do bico não. De uma. É bico que eu tô querendo falar? Ele tá, tipo assim, na interseção, tipo, da grande área, assim, tipo, da parte frontal da grande área com a lateral, entrando mais ou menos naquele espaço ali, tá ligado? E chegando numa bola que não foi no pé dele, tá ligado? Ele tá chegando naquele espaço e metendo aquela finalização histórica, tá ligado? Tipo, mano, é. Como um cara que também tem essas características de ser forte, ser rápido, não se aproveitaria disso também. Então, tipo assim, até isso, tipo, eu acho que daria pra aproveitar o Wesley também, tá ligado? Só que, tipo, aí fica. Mas no contexto atual, só o Wesley, tá ligado? Meio que pode ser aproveitado nesse contexto. Entende? Então, tipo, é tão. É uma sensação tão ruim que esse time me dá e, de novo, vai pra aquela coisa. É um jogo que ainda é muito físico, um jogo que é o tempo todo muito acelerado. E não favorece os nossos jogadores. O Luiz Araújo saiu por pancada, tudo bem. Mas era um jogador que vinha fazendo uma minutagem enorme. O Gerson, a mesma coisa. Tem uma minutagem enorme. A gente já tem uns três episódios que eu tô falando. O Flamengo tá correndo um risco muito grande de perder o seu melhor jogador da temporada. E querem com o Pedro, já perdeu um deles, na verdade, né? Os dois eram o Pedro e o Gerson. O terceiro, assim, na minha opinião. Do top É, 3 da temporada, já, eu já perdi dois. diria. Eu diria que o Luiz Araújo ele tá uns dois degraus abaixo. Mas sim, ele é o terceiro jogador do Assim, ano do Flamengo. poderia falar do Ortiz, mas acho que, sei lá, Eu acho que O ainda é Luiz cedo. Araújo foi mais utilizado do que o Ortiz ao longo do ano. Ele teve Sim. mais sequência. Então, assim, é, continua parecendo que não é uma coisa que tem o jogo. Não só pelos resultados, assim, porque por isso é fácil falar só pelos resultados, mas é pelo que se vê em campo, pela forma que, tipo, é sofrido, sabe? O Flamengo joga sofrido em campo, você vê, é uma luta, é difícil, tá ligado? Tipo, o resultado, o placar de vitória enquanto a gente tava ganhando, é uma coisa a fórceps, tá ligado? É na força. Não é tipo.
não é uma coisa natural, não é uma coisa de, tipo, um time que é superior ao outro, é um time que, tipo, e o esforço faz parte, mas o esforço jogando bola, tá ligado? E não, esse Flamengo, ele só é, tipo, é só na força mesmo. É só na força, tem que fazer muito esforço, porque não consegue jogar bola, tá ligado? Porque tá o tempo todo jogando rugby, tá ligado? Em vez de estar jogando bola. Isso me incomoda profundamente, velho. A única coisa que, assim, eu discordo um pouco de você nessa sua colocação é você colocar que o Wesley renda dessa forma fixa na frente. E eu não acho que é necessariamente a forma que ele vem rendendo mais, não. E até, assim, ficando num comparativo com o Varela, né? Que é quem disputa a posição com ele. Mas eu acho que o Wesley, ele rende melhor vindo de trás, sabe? Tipo, em jogadas de velocidade em que ele consegue acelerar de trás e chegar no espaço, né? E eu acho que em jogadas de aproximação ele também tem rendido melhor que o Varela. Isso eu digo mais no jogo contra o Bahia do que no jogo contra o Vasco, necessariamente. Mas contra o Bahia, eu acho que teve diversas jogadas em que ele cai um pouquinho mais pro meio, assim, não chega a ser no meio, mas ele desgruda um pouco da linha lateral e consegue com isso tabelar talvez com o Gerson ali, talvez com o próprio Everton Araújo, que eu elogiei, né, com a Arrascaeta e tal. Então, tipo, eu só discordo dessa parte um pouco porque eu acho que o Wesley, ele, ofensivamente, ele tem rendido mais, na minha opinião, que o Varela em diversos contextos. Eu acho que ele tem mais potencial para entregar isso do que o Varela tem. E eu acho que defensivamente o Wesley também já não é tão ruim quanto ele era, talvez, no início da temporada. Eu acho que ele também tem um crescimento dentro da temporada que me faz ter uma esperança nele que eu, honestamente, não tenho no Varela, porque eu vejo o Wesley tendo algum crescimento e o Varela continua sendo o Varela sólido, mas nada demais, sabe? Aquela coisa que a gente falou do 100% nota 5, sabe? Nota 7, sei lá, 100% na média. Então, tipo, sei lá, e até se pensar nisso, o Alexandro também rendeu ali, né? A gente falou disso, jogando centralizando em alguns momentos, não necessariamente só ficando fixo lá na frente e tal. Então, tipo, eu entendo a crítica que você fez como um todo, mas eu acho que, tipo, eu acho que não se resume só a isso o Wesley é, tá rendendo mais que o Varela ou não. E, de novo, eu não tô nem entrando na questão de, tipo, do time tá rendendo abaixo e tal, porque nessa parte eu não tenho do que discordar, entendeu? Mas, assim, eu acho que. A gente falou do Léo Ortiz, eu acho que em relação a outro jogo, eu acho que vale citar de novo, porque sempre vale citar, né? O que é bom, sempre vale a gente trazer. O Léo Ortiz também, pra mim, foi um dos melhores em campo contra o Vasco. É impressionante, cara. O cara toca na bola e você fica feliz. E assim, tivemos tem um pequeno break aqui, uma pequena pausa por causa de um problema técnico, mas eu tava falando que, finalizando a parte boa, eu acho, desse jogo contra o Vasco, eu tava falando sobre o Léo Ortiz, eu só, enfim, trouxe esse elogio de novo a ele, porque, mais uma vez, uma grande partida dele, é um jogador, enfim, muito acima da média, como a gente já trouxe, mas, Alex, pelo menos te informar, como que sobrou na nossa pauta, infelizmente agora, de fato, nós dois vamos ter que ser amargurados porque acabaram os pontos positivos. Então, a gente precisa falar sobre mais alguns pontos negativos, para além dos que a gente já trouxe, mas que eu diria que talvez sejam mais sérios até. E para começar esses pontos negativos, eu vou trazer um que a galera vai, algumas pessoas vão achar polêmico e tal, mas a gente vai trazer porque é a opinião que a gente vem mantendo já há bastante tempo. E é a questão dessa briga, dessa suposta briga, sei lá, desse boicote, eu não sei como vocês quiserem chamar, ou dessa subutilização para aqueles que queiram ser mais amistosos em relação à situação, do Tite e do Gabigol, né? Porque a gente tem aí mais um jogo, Tite versus Gabigol, parte 1935, sempre a mesma coisa, e tipo, o Gabigol tá voltando de lesão, eu acho que talvez tenha uma questão física aí, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma utilização ruim. Eu acho que ele entra na posição do Arrascaeta contra o Bahia e não rende bem. E aí contra o Vasco, o Luiz Araújo se machuca. Ele poderia ter ido com o Gabigol titular, talvez. E, enfim, se tinha que regular a minutagem, podia ter tirado o Gabigol no intervalo. Mas ele optou por ir com, enfim, com o time com Plata, Luiz Araújo, Gerson pela direita e Bruno Henrique de centroavante. Ou seja, a gente tinha três jogadores, na minha opinião, jogando fora de posição, né? E
Poderia ter começado com o Gabigol, mas eu até entendo ele não começar e tal, questão física, não sei o quê. Mas quando o Luiz Araújo se machuca, se era um jogo que você pretendia poupar o Arrascaeta, eu acho que ele poderia ter colocado o Gabigol no lugar do Luiz Araújo. Acho que teria feito sentido até com o nível de movimentação que o Plata estava trazendo pro jogo, sabe? Você abre o Bruno Henrique na esquerda, deixa o Gabigol ali centralizado e tal. Pensando em manter a estrutura que o time tinha, tá? Você poderia fazer outras coisas, mas assim, pensando em manter a estrutura, eu acho que você poderia ter o Plata se movimentando ali, deixar o Gabigol como uma referência mesmo, o Bruno Henrique aberto e o Gerson aberto do outro lado, enfim, revezando, mudando de posição com o Plata, né, como eles já vinham fazendo. Mas ele também não faz isso e quando ele bota o Gabigol vai faltando 10 minutos, vai ter uma galera que vai querer colocar a culpa do resultado no Gabigol por causa do último lance, que ele estava impedido e tal, mas, cara, assim, não tem como você cobrar o jogador que jogou 10 minutos e dizer que, tipo, ele tem que resolver a parada em um lance, porque é o lance que ele teve e tal. Ele coloca o Gabigol depois do Carlinhos, né? Ele coloca o Gabigol junto com o Carlinhos na posição de novo, na posição da Arrascaeta. Eu acho que a gente defende que o Gabigol é um segundo atacante, mas não é como segundo atacante que ele coloca o Gabigol nesse contexto, né? Ele coloca o Gabigol tendo outro homem de referência, mas na posição que seria do nosso 10, né? E o Gabigol não rende assim, não tem rendido assim. Acho que seria justo dizer que ele nunca rendeu tão bem nessa posição. E especialmente nas últimas vezes, ele já não tá numa grande fase, não tá numa grande temporada. Ele não vem rendendo assim, essa minutagem baixíssima e tal, enfim, eu acho que é mais um capítulo de uma história que vem se arrastando já há muito tempo, que é essa história do Tite, do Gabigol, e cara, honestamente, eu sei que tem uma galera que odeia o Gabigol, quer ver o Gabigol pelas costas e tal, mas, tipo, muito honestamente, numa questão, assim, mais de defender o jogador ou de você é, querer a renovação ou de você gostar do Gabigol, cara, a gente não vai ter o Pedro o resto da temporada. A gente precisa que o Tite utilize o Gabigol da melhor forma possível para que o Gabigol possa render em campo. Porque é uma necessidade que hoje existe no nosso elenco. O Carlinhos pode suprir em certas situações, pode, mas acho que também já deixou bem claro que não vai conseguir suprir a altura com constância da forma que a temporada pede. E o Bruno Henrique pode, em algumas situações, jogar como novo improvisado, talvez até possa, mas não vai tirar o melhor dele ali. E se você tem, tipo, dois centroavantes no elenco, né, que você ainda pode utilizar, por que você ficar jogando com um cara improvisado? Assim, se fosse um caso como o do Léo Ortiz, né, jogando de volante, que você tem dois volantes, mas o Léo Ortiz claramente joga acima dos dois, é uma coisa, mas o Bruno Henrique não joga acima dos dois ali. Ele não tem conseguido render bem. Eu acho que a gente falou de dois jogos aí que ele jogou de 9 e a gente citou vários outros jogadores do Flamengo com pontos positivos e não o Bruno Henrique. Então acho que é bem claro que ele também não vem rendendo bem nessa posição. Enfim, então acho que, tipo, independente se você gosta do Gabigol, se você não gosta do Gabigol, se você quer que ele renove, se você não quer que ele renove, independente de qualquer coisa desse tipo, mas é uma necessidade do Flamengo pro resto da temporada que o Tite saiba utilizar o Gabigol e também da mesma forma que o Gabigol possa responder em campo, porque assim, agora falando da posição de alguém que gosta muito do Gabigol, ele precisa também dar essa resposta, né? Tem que ter também essa cobrança dele, conseguir dar essa resposta, mas ele não vai ter como dar essa resposta jogando 10 minutos no lugar do Arrascaeta. Então acho que a gente tem mais um episódio aí que, tipo, Tite versus Gabigol, essa coisa toda. Assim, mais uma vez, é muito ruim a gente perder o Pedro, com certeza fez falta, sabe? Esse jogo contra o Vasco foi um jogo que a gente teve muitas oportunidades desperdiçadas também, ou chances boas que poderiam ter sido gol, e que, assim, que o Pedro, acho que tem pelo menos uma bola do Carlinhos aí que ele chuta a grama e tal, que eu acho que o Pedro teria feito um gol naquele lance, então assim, perder o Pedro faz muita falta, mas é um fato, a gente não vai ter o Pedro pro resto da temporada, então a gente precisa ter o que seria a melhor opção, pelo menos em caso do Pedro não estar, que é o Gabigol. A gente precisa ter ele performando por uma questão de necessidade do time para aquela posição. Então, assim, Alex, eu não sei o que você tem a dizer sobre isso, mas para mim teve mais um episódio aí que não foi bom, assim, pensando em futuro da temporada. Eu sei, assim, eu sei de novo que tem a questão dele estar voltando de lesão, a questão física pesa, mas eu fico me perguntando o que esses dois jogos, né, que a gente teve trouxeram de sinal de como vai ser a utilização do Gabigol pro resto da temporada e como vai ser a montagem do time, porque assim, é o que eu trouxe também, assim, não é só ter o Gabigol em campo, mas
você não usando um centroavante, você está usando o Bruno Henrique ali de 9. Você tá usando o Luiz Araújo em um jogo pela esquerda e no outro jogo como se fosse o 10, na posição do Arrascaeta e tal. E sendo que ele poderia estar rendendo melhor pela direita, enfim. Então, você está gerando uma série de deslocamentos de outros jogadores das suas posições de origem ou das posições que rendem mais, porque você não está usando o centroavante de origem, enfim. Então, acho que tem uma série de problemas que isso vai acarretando e que podem, num espaço curto, não parecer problemáticas, mas me parecem insustentáveis ao longo da temporada. Eu não sei se você concorda com isso, Alex. Guilherme, você falou assim, tem que voltar pra ser amargurado. Cara, eu acho que meu último comentário foi puro amargurado, tá ligado? Tipo, reclamando tipo, desse contexto tático que o Flamengo tá vivendo. E eu vou permanecer. Cara, é tosco. O Flamengo está vivendo é tosco. A gente tem três atacantes no nosso elenco atualmente. Se você falar assim, atacante, atacante. O Carlinhos, ele é um centroavante de área, só que ele é muito abaixo, tá ligado? Tecnicamente falando. É... E assim, tipo, eu não consigo entender qual que é o grande ponto do Carlinhos, assim, tipo, o que que ele traz. Ele não é um cara lento, ele é um cara até com alguma velocidade, mas ele é um cara muito grande que não é bom na bola aérea, tipo, nem um pouco bom. Eu não sei, tá ligado? Qual que é a melhor forma de aproveitar o Carlinhos, assim, tá ligado? E o grande ponto é que dos nossos outros dois atacantes, nenhum deles é centroavante, nenhum deles é um cara de área, tá ligado? E assim, o Carlinhos também, sendo esse cara maior e tal, ele também não é um cara bom de jogar tipo de costas. Então Uhum. assim, eu já falei e vou repetir. O esquema de jogo do Flamengo não favorece a posição de atacante que não seja um jogador da característica do Pedro. Portanto, é ridículo que o Tite continue fazendo isso. Aí teve toda aquela palhaçada, aquela agenda positiva tosca de que o Tite vai implementar novas coisas no Flamengo, incentivando os seus jogadores a finalizarem a bola no gol e se aproximarem e não sei o que, não sei o que lá. É como você falou, parece uma sketch. Quer dizer, eu falei, você riu e concordou. Parece uma sketch, tipo. Então quer dizer que ele não incentivava os jogadores dele a se aproximarem, tocarem a bola e finalizarem no gol. Mas assim, aparentemente continua sem fazer, né? Aparentemente ele continua sem fazer, porque não é o que tem sido visto. A gente continua tendo o time jogando basicamente no 4-3-3. Não mudou isso, a gente não tem o 4-4-2. Teve gente tentando vender, tem gente aí que, tipo, é analista tático e tal, que tá querendo vender que tem um 4-4-2 rolando, quando não, na prática não tem. Continua sendo ponta, continua não sendo uma dupla de ataque. E qual que é o grande ponto de dupla de ataque quando se fala sobre esse contexto dos atacantes do Flamengo? Quando você não precisa ficar na referência, quando você pode ter a liberdade de se movimentar naquele comando ataque, e aí um outro cara fica um pouco mais fixo, você sai e vocês revezam, ou quando nenhum dos dois fica ali e gera esse espaço para ser atacado, e de novo, espaço que se ataca, não que se preenche, fica lá, né? De novo, eu preciso reforçar isso, porque esse é um conceito muito básico e muito essencial. Você não precisa estar no lugar, você precisa chegar no lugar. Então, assim, isso tudo é essencial para dois dos outros atacantes que estão no elenco, que são os mais tecnicamente qualificados. Mas que claramente um se ressente de falta de capacidade física pela idade, por ter tido uma lesão muito grave há 2 anos atrás, e desde então, fisicamente não é o mesmo jogador. Onde ele antigamente ele conseguia ser útil jogando de ponta, atualmente ele não tem sido útil jogando de ponta, que é o Bruno Henrique. Mas se ele, como um cara que tem que jogar num espaço um pouco menor, mais reduzido de campo, para atacar espaço como segundo atacante, ele poderia ser muito útil. E o Gabigol, que é um cara que também não vem bem fisicamente, mas também tem um problema técnico ali também, mas que claramente a falta de físico e o mau aproveitamento físico não o aproveita, não o favorece. Então, tipo assim, a gente
tá abrindo mão de talento, assim, um esquema que não tá funcionando também. Então, assim, eu vou continuar insistindo que o sistema não pode ser maior do que os jogadores. E quando o esquema não tá favorecendo nada, porque antigamente favoreceu o Pedro. Mas agora que não tá favorecendo nada, eu não consigo entender porque continua acontecendo isso. E eu, de volta, sigo falando. A preparação física é questionável à medida em que os jogadores estão jogando uma modalidade de futebol que parece mais futebol americano e rugby do que futebol, né? Um jogo tipo de longas distâncias, de longos percursos, altas quilometragens, muita aceleração, etc e tal. A preparação não dá conta de preparar esses jogadores para não se machucarem, não dá conta de fazer eles voltarem em condição de jogar bola. É uma volta acelerada, é uma volta que, tipo, não parece fazer sentido para os jogadores fisicamente. É, e aí, tudo isso culmina em um time também que acaba sendo até mesmo meio que displicente. E aí a gente vai abrir possibilidades para um contra-ataque, não mata o contra-ataque, e toma um gol num momento ali onde não tinha mais muito o que fazer, né? Depois que toma aquele empate. E adiciono, você falou sobre isso e assim, isso pra mim é um capítulo à parte. É completamente ridículo. Eu vou dizer com todas as palavras, se a audiência aí tiver gente que não acha, eu quero que entendam que eu não ligo, tá? O que está acontecendo é ridículo. O Carlinhos e o Gabigol entraram ontem. O Carlinhos perdeu um gol, o Gabigol perdeu um gol impedido lá também, mas estava impedido. Mas eles não são motivo do Flamengo ter perdido. Eles não são motivo de ter gente fazendo. É, perdeu, Guilherme. Eu Sim, entendi o que você fez, mas sim, o resultado propriamente foi um empate, mas foi uma derrota. Por isso que minha cabeça foi pra isso. sim. Mas assim, a gente está falando de um contexto de jogadores que entraram, não foram os principais culpados de forma alguma pelo resultado. E aí vai ter gente no Twitter fazendo 3 tweets seguidos um atrás do outro falando assim: ah, com Gabigol e Carlinhos não dá. Com Gabigol e Carlinhos não dá, sendo que, tipo, eles entraram com 10 minutos. Não, o Carlinhos até entrou antes. O Gabigol entrou. São 10 minutos pro jogo acabar. Só teve um lance, basicamente, que a gente tocou na bola. De fato, estava impedido. De fato, não estava bem. Ok. Mas é um exagero. É uma forma de jogar a culpa em tudo que é canto, menos no fato de que teve um erro técnico. Na verdade, um erro de tomada de decisão que culminou num erro técnico, que gerou outros erros de tomada de decisão, que foi no fato de que jogadores não cortaram aquela bola e saiu um gol, mas que isso muito pouco tem a ver com o Gabigol e o Carlinhos ali. E é um completo exagero, porque, de novo, ignora completamente o fato de que eles estão entrando em contextos que não são favoráveis. O Carlinhos não é um jogador que imita as características do Pedro. O Gabigol, muito menos. Bruno Henrique, muito menos. Então, se o Tite, o técnico do Flamengo, continua tentando fazer esses jogadores que têm características completamente opostas ao do jogador que estava lá, a culpa é do Tite se esses jogadores não jogam bem. Não é desses jogadores eles não jogarem bem. Então, assim, me incomoda profundamente a narrativa de que se cria de que, não, porque esses jogadores não contam. Quando eu vejo esses jogadores sendo aproveitados de uma forma minimamente coerente com o que é a característica deles e eles não performarem, aí eu posso concordar. Mas enquanto for esse tipo de contexto tosco, não contem comigo pra isso. Eu acho que é uma coisa que é bom pontuar, né? Você falou sobre o Gabigol e o Bruno Henrique renderem mais como segundo atacante, né? Mas é bom pontuar que o fato de que o Gabigol entrou com o Carlinhos estando em campo não faz com que ele estivesse jogando como segundo atacante. Porque ele entrou na posição do Arrascaeta, a gente não tinha meio de campo ali, né? Naquela situação. Então, e assim, entrou na questão do tempo, porque entrou faltando 10 minutos e tal. Mas,
não foi um caso isolado, porque contra o Bahia ele também entrou na posição do Arrascaeta e tal. Então, assim, na vaga, pelo menos, do Arrascaeta. Então, tipo, eu acho que tem que se entender qual vai ser a utilização desses jogadores e tem que ser mais favorável às características deles, como você trouxe, né? Porque a gente depende desses jogadores estarem performando em alto nível pro resto da temporada. Porque até mesmo quando a gente pensa nos jogadores que a gente dizia que eram os mais favorecidos por esse esquema do Tite, a gente tinha aí Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Quando a gente pensava assim, nos que eram mais favorecidos pelo esquema do Tite e tal. E hoje a gente tem o Cebolinha e o Pedro lesionados, só voltando no ano que vem, né? E a gente tem o Luiz Araújo também lesionado, é uma lesão de que pode ser de até 2 meses. Ele vai perder as quartas da Libertadores, vai perder a semi da Copa do Brasil. Não sei quando vai ser feita a volta dele, mas fica muito claro que, assim, é um esquema de jogo que tá favorecendo eles até a página 2, assim, né? Até certo ponto. Porque não deixa também de fazer parte dessa despreparação física, né? Da comissão técnica do Tite, como você trouxe. E o Gabigol, logo que entra em campo, ele sente. E aí a gente tá dizendo que ele podia ter entrado no, no lugar do Luiz Araújo, ele podia ter começado o jogo e tal, mas o tempo todo eu fiquei pontuando. Claro que tem a questão física. Eu não tô aqui com dados dizendo qual a minutagem que ele aguentava, etc, etc. Mas é trabalho da comissão técnica levar isso em conta também. E outra, ele poderia ter começado o jogo e ser retirado, né, para poupar a minutagem e tal. Então, assim, há várias formas de fazer isso. E a gente sabe que a gestão de elenco do Flamengo não é boa nesse sentido, sabe? Aliás, em quase É nenhum péssimo. sentido. Mas, assim, quando a gente vê o Gabigol entrando e já sentindo, a gente começa a pensar, putz, será que foi mais uma volta acelerada? E tipo assim, é muito fácil chover numa olhada, é muito fácil agora, engenheiro de obra pronta, falar que a galera tem volta acelerada e tal. Mas não tem como desmentir porque isso tá gravado, Alex. Eu tô falando sobre isso desde antes, muito antes de agosto, muito antes de a gente entrar nessa onda de lesões. Eu falei sobre isso quando a gente estava durante não, mas acho que foi até antes da Copa América, se eu não me engano, quando o Arrascaeta tem uma lesão e o Lohan assume a titularidade durante alguns jogos, depois o Arrascaeta volta sendo titular, na sequência o Cebolinha volta sendo titular também, que tinha se lesionado, e eu já falava sobre isso, de que, tipo, o Tite, ele muitas vezes utiliza jogadores que estão voltando de lesão como titulares e tal, ele insiste, e muitas vezes tem sim voltas antecipadas ali. E eu acho que isso também faz parte da preparação física que não é boa. Assim, a gente tá Gui, pra. Oi. não, só uma coisa, porque você falou uma coisa assim, só pra trazer uma. Eu evocar uma coisa. E o Lohan, né, cara? Cadê? Só isso. É, assim, a gente é, tá pra cerca de 40 lesões praticamente já no ano, sabe? É muita coisa. É muita coisa. Ah, tem acidente de trabalho, tem questões que são de sorte? Tem. Mas tem uma preparação física ali que não tá condizente, sabe? Tem uma forma de pensar o jogo que não tá condizente com o elenco. E tem, assim, eu acho que a decepção muito grande, assim, com esse empate, honestamente, falando assim especificamente do jogo contra o Vasco, né? Você falou assim, da questão de tomada de decisão errada e tal. E foram várias questões de desatenção ali, de erros de decisão, como você disse, mas, cara, foi uma sensação. É o que você falou, assim, foi uma sensação de derrota mesmo. Acabou o jogo, não tava com a sensação de que, ai, passamos o jogo, não. Perdemos um jogo mesmo, assim, porque, cara, tinha tudo pra gente ter o jogo ganho ali, sabe? E o Flamengo entregou de bandeja esse empate pro Vasco. E assim, não tô tirando o mérito do Vasco que esteve atento ali até o final e tal, mas é, é, é a sensação de um placar que foi injusto com o que a gente viu em campo, mas ao mesmo tempo que é um placar que, tipo, é decepcionante, sabe? E eu acho que ele é um retrato, Alex, assim, pensando de uma forma mais ampla, de um declínio que o Flamengo vive no Campeonato Brasileiro e que a gente vem apontando. E eu não vou mentir, assim, a gente vai trazer a gente tem uns dados aqui que a gente pode comentar e tal, mas eu não vou mentir, cara, pra mim é muito irônico e é muito claro que esse declínio ele acontece marcadamente a partir da decisão do Tite de poupar o time inteiro contra o São Paulo, depois de ter ganhado de 2-0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Naquele momento em que o Tite
com o apoio ou não da diretoria. Eu não sei como isso foi decidido, se foi decisão dele, se foi decisão da diretoria, se foi decisão conjunta, não sei como foi. Mas a partir daquele momento que o Flamengo decide priorizar a Copa do Brasil, mesmo estando em vantagem contra o Palmeiras e tal, e decide de alguma forma colocar o brasileiro em segundo plano, o Flamengo nunca mais conseguiu se recuperar no brasileiro. Porque até então, a gente tava contra o Atlético Goianiense, acho que a gente assumiu a liderança com a vitória contra o Atlético Goianiense na rodada anterior. E aí a gente vai e perde pro São Paulo, depois a gente empata com o Palmeiras, depois a gente perde pro Botafogo, aí a gente ganha do Bragantino, eu acho que eu tô esquecendo algum jogo no meio, a gente perde pro Corinthians e a gente empata agora com o Vasco. Não, são esses 5 jogos, né? Então a gente simplesmente nos últimos 5 jogos brasileiros a gente tem uma vitória. Que foi contra o Bragantino. A gente perdeu pro São Paulo, empatou com o Palmeiras, perdeu pro Botafogo, é, perdeu pro Corinthians. Nos últimos 6 jogos, né? Empatou com o Vasco. Então a gente tem uma vitória nos últimos 6 jogos no Brasileiro. Então, cara, pra mim é muito claro, assim, que o quanto que teve um declínio a partir dessa tomada de decisão errada, desse planejamento mal feito. E a gente apontava, né, antes, Alex, que, tipo, a sequência de agosto ia ser a sequência que ia definir a temporada. Era a sequência mais pesada e que ia definir como o Flamengo ia continuar nos campeonatos e tal. E acho que foi uma decisão do Flamengo de não continuar no Brasileiro. E, de alguma forma, por mais que tenha sido por um jogo, assim, vamos poupar o time todo, isso está se refletindo até hoje. Um Flamengo que não consegue manter no Brasileiro nem o desempenho, nem o resultado que um dia teve. Porque a gente criticou o desempenho ao longo do ano em diversos momentos, mas nem o resultado que vinha tendo, a constância que vinha tendo de resultado, o Flamengo tem conseguido ter. Assim, não sei se tu quer comentar alguma coisa, senão eu ia trazer alguns dados pra gente só passar pra galera ouvindo. Eu só ia dizer porque a gente já falou sobre isso, mas não custa reafirmar. É, teve o fato, a gente teve no pré-Copa América mais um aproveitamento melhor e tal, mas, pô, levando em consideração que com tantos desfalques, o nosso aproveitamento, a nossa queda de aproveitamento durante a Copa América foi, tipo, 4%, né? Eu diria que, tipo, é só prova de que, até tendo uma quantidade de jogos maior, inclusive, né? Parando pra ver aqui, uma amostragem maior, no caso, eu diria que, tipo, só mostra que enquanto o Tite precisou ser mais flexível, as coisas conseguiram andar. Então, assim, é só mais uma prova de que, tipo, a culpa tá muito clara no comando técnico, tá ligado? E isso envolve muito a diretoria também com a postura que tomou com relação à autonomia do técnico em tomada de decisão ou principalmente só uma leitura de tratar o brasileiro como algo irrelevante que pode abrir mão, etc e tal. Então, assim, honestamente, cara, já tá ficando um pouco tarde, né? Eu tô ficando cansado, mas me dá um desânimo, de forma geral, só me dá um grande desânimo. Assim, só então pra a gente poder passar por esses números e fazer a nossa previsão para os próximos jogos e, enfim, comentar sobre como foram os nossos palpites também em relação a esses jogos. O Alex estava falando aí sobre o período da Copa América. E, assim, a gente começou o brasileiro, apesar de ter alguns jogos ali relativamente duvidosos, incluindo uma derrota e um empate em confrontos diretos ali contra o Botafogo e Palmeiras. Mas a gente começou o brasileiro, né, na pré-Copa América, até o jogo contra o Vasco, que foi o último jogo antes da Copa América, o 6-1. Aí a gente tinha 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e uma derrota, com 67% de aproveitamento, 13 gols marcados, 6 gols sofridos, um saldo de 7 gols. Durante a Copa América, a gente teve 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, como o Alex falou, 63% de aproveitamento, uma queda ali de aproveitamento, mas que se deu muito nos últimos jogos, assim, que a gente empatou com o Cuiabá, empatou com o Fortaleza e tal, 2 jogos em casa que era pra gente... Aliás, empatou com o Cuiabá e perdeu pro Fortaleza. Eu acho que se a gente analisasse tipo, os primeiros 7 jogos da Copa América, talvez o aproveitamento fosse... Não, o aproveitamento seria até maior do que da pré-Copa América. Então, de fato, foi um período que o time cresceu. E no finalzinho, de fato, eu acho que estava exausto.
o time não, enfim, teve erros também do Tite, a questão de tentar. Na verdade, acho que foi o mais marcado desses dois jogos foi isso, né? Tentar um meio de campo com Pulgar e Alan juntos, ele tirou o Ortiz do time, a gente teve esses resultados ruins e tal. Então foi um momento que, tipo assim, acabou a flexibilidade do Tite, como o Alex estava falando, e a gente tem uma queda de rendimento dentro da Copa América, mas mesmo assim, foi um período com 15 gols feitos, 11 gols sofridos e um saldo de 4 gols. Então até aí a gente estava numa sequência muito boa no brasileiro, né? E a gente chegou ontem, né, com o jogo contra o Vasco, ao nono jogo pós-Copa América. E a gente tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Isso é, a gente ganhou mais jogos, ganhou um jogo a mais durante a Copa América do que agora pós-Copa América. E não só isso, né, o nosso aproveitamento caiu para 52%, então teve uma queda brusca, né, em relação ao pré-Copa América, em relação à Copa América, e a gente fez 12 gols e tomou 12 gols, com um saldo de 0. Então, a gente marcou menos gols, a gente sofreu mais gols, a gente ganhou menos, a gente perdeu mais, nosso aproveitamento caiu. Então, é muito claro o declínio, é isso que a gente está trazendo. O declínio brasileiro é muito claro. E assim, é inevitável falar que isso, claro, a Copa América tem efeito e tal, mas tem uma série de tomadas de decisões erradas aí no meio do caminho. Eu acabei de citar, por exemplo, durante o período da Copa América, que um empate e uma derrota tiveram muito a ver com a escolha dos volantes, né, por parte do Tite, porque ele não queria usar o Ortiz improvisado, e hoje ele já se rendeu ao Ortiz improvisado, mas assim, naquele momento que ele teve Pulgar e Alan de volta e tal, o Alan tinha tido uma lesão durante a Copa América, mas já tinha voltado, e o Pulgar voltou da Copa América, aí ele quis utilizar os dois juntos, tirou o Ortiz do time e a gente tem essas duas derrotas. Então, não é só a questão física, mas tem uma questão de tomada de decisão aí da comissão técnica. E assim, um declínio ainda mais acentuado, Alex, se a gente não divide assim dessa forma de pré, pós e durante a Copa América, mas a gente divide simplesmente em primeiro e segundo turno, o Flamengo termina o primeiro turno, apesar de ter questões de desempenho, apesar de ter tido todo o período da Copa América no primeiro turno, o Flamengo termina o primeiro turno com um jogo a menos que o líder, né? Então o Flamengo jogou 18 jogos só do primeiro turno, a gente ainda não pagou o jogo contra o Inter, lá no Sul, mas a gente teve 11 vitórias em 18 jogos, 4 empates e 3 derrotas. E 69% de aproveitamento, 32 gols feitos, 19 tomados, um saldo de 13 gols. E a gente era o segundo colocado, 3 pontos atrás do Botafogo, com um jogo a menos que eles. Então a gente poderia, né, no cenário em que termina o primeiro turno, assumir a liderança pagando o jogo atrasado. E hoje, né, a gente está em quarto colocado no Brasileirão e a gente tem a 13ª, né, campanha do segundo turno. Então o nosso retorno é de segunda página. A gente tem em 7 jogos de retorno 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ou seja, em 7 jogos a gente já tem o mesmo número de derrotas que a gente teve em 18 no primeiro turno. O aproveitamento caiu de 69% para 38%. Assim, comparar os gols feitos, eu sei que é injusto porque foram muito menos jogos, mas se eram 32 gols antes, né, quase 2 gols por jogo, em 32 gols em 18 jogos, a gente tem 8 gols hoje em 7 jogos. Então, um pouco mais de um gol por jogo, mas a gente já sofreu 10 gols em 7 jogos e a gente sofreu 19 gols em 18 jogos. Enfim, como eu falei, a gente tem um saldo negativo no retorno, a gente tem uma campanha de 13º colocado, de segunda página. Então, assim, muita gente chegou à conclusão de que tem que poupar no Brasileirão agora, só foca nas Copas, abrir mão de vez. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, Alex, mas, assim, honestamente, eu acho que essa galera tá um pouco iludida em relação a um fator, que é o Flamengo, com a campanha que vem fazendo, beleza, esquece o título. Vamos dizer que a galera vamos abrir mão do brasileiro porque não tem mais chance de título. Eu concordo que a chance de título tá nas Copas. Mas com a campanha que o Flamengo vem fazendo no brasileiro, ele não pode abrir mão, não, porque ele precisa lutar para se manter ali no G4. São Paulo tá a 1 ponto da gente, Bahia tá 3 pontos, o Cruzeiro tá a 4 pontos. Então, assim, a gente não tá com essa folga toda, essa gordura toda para falar, abre mão, só joga reserva agora que vai dar certo. E se mantiver esse ritmo, é muito preocupante a situação no brasileiro. Mas. E- Fala. Não, então, eu só ia dizer que o problema, Guilherme, pra mim é um e apenas um. A gente tá naquela fase que. Daquele meme que é tipo, o Tite lá dizendo, como merda, e tipo, a pessoa fala, nossa, é muito gostoso. Tá ligado esse meme? Aham.
É isso que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo. Seja porque as pessoas são assim, querem se colocar nesse local de pessoa super séria, iluminada e coerente, e, tipo, e fria, de tipo, não, agora não pode demitir o técnico porque não tem quem trazer, porque não sei o que, não sei o que lá. O trabalho é uma merda, vai continuar sendo uma merda. Ele já está jogando o campeonato mais importante que a gente tinha pra poder disputar no lixo. Pode enfiar no rabo o próximo durante a semana. É, e assim, e as pessoas estão lá, tipo, comendo merda e falando, é uma delícia. Só tenho isso pra dizer, de verdade, eu não aguento mais. Talvez ainda tenha algum fio de esperança no brasileiro. Eu vou dar uma boa notícia aqui para os botafoguenses. E não, isso não é uma tentativa velada de zicar o Botafogo. Mentira, assim. Mas em 21 edições de Brasileiro de Pontos Corridos, em 15 delas o líder da rodada 26 foi o campeão, né? Então a gente tem uma porcentagem bem alta de campeões que lideravam o campeonato na rodada 26. E pro lado ruim é que, tipo, das 6 vezes em que isso não aconteceu, duas quem foi campeão foi o Flamengo, duas quem foi campeão foi o Palmeiras e uma quem foi campeão foi o São Paulo. E esses são o segundo, o quarto e o quinto colocados ali. Então tem uma galera ali que assim, já tem experiência no assunto que ainda está no limite do alcance. Mas eu acho que é uma boa notícia no geral para quem é botafoguense saber que em 15 de 21 edições de pontos corridos o líder da rodada 26, mesmo nas edições que eram mais longas, tá? Que teve 42, 46 jogos, o líder da rodada 26 foi o campeão no final. Então pode ser uma boa notícia aí pra galera que torce pro Botafogo, mas a gente não faz parte dessa galera aí, a gente torce pro Flamengo e a gente, antes de pensar em brasileiro, tem que pensar em Flamengo e Penharol, quinta-feira, dia 19 de setembro, às 7 horas. E Alex, qual é sua previsão, seu palpite? Aliás, eu tenho que palpitar antes, né? Acho que você palpitou antes na última vez, né? Isso, mas não seja covarde, fala pra audiência como é que tá a pontuação. Ah, é Fala que eu verdade. ponto que eu tô Não, não, calma. massacrando, que eu tô Eu tô com, macetando os placares. eu tô com um bagulho aberto aqui. Então, o Alex deu muita sorte, essa é a verdade, nos últimos jogos. Eu Mentira, tenho conhecimento. ele não deu sorte. Eu vou explicar depois o que aconteceu. Mas eu vou antes falar, né, os fatos aqui. Flamengo e Bahia foi 1-0, Flamengo e Vasco foi 1-1. O Alex falou que Flamengo e Bahia seria 1-0, Flamengo e Vasco seria 1-1. Então ele ganhou 3 pontos em cada jogo, então ele tá com um total de 9 pontos. E eu ganhei um ponto em relação ao Bahia, acertei o placar, mas não, o resultado, mas não o placar. E contra o Vasco eu errei o resultado e o placar, eu achei que o Flamengo ia ganhar. Então eu tô com um total de 3 pontos. Até agora eu acertei 3 resultados, não acertei nenhum placar. E o Alex, ele acertou 3 placares. Mas o que acontece, galera, é que se vocês olharem aqui os chutes do Alex, vocês não vão olhar porque não tem visual nesse podcast, né? Mas se vocês olhassem, vocês saberiam que o Alex só bota assim 1-0, 1-1, 1-0, 1-1. O que acontece? O time do Tite só faz 1-0, 1-1, 1-0, 1-1. Então o Alex tá indo pela estratégia covarde, que é conhecer o Tite e apostar que o Tite vai ser o Tite. E eu tô indo pela estratégia otimista de falar, eu não aguento mais isso e eu quero que o Flamengo faça mais de um gol no jogo. Então, eu tenho aqui 2 jogos que eu apostei que o Flamengo só ia fazer um gol. O Alex tem 1, 2, 3, 4, 5 jogos em que ele apostou que o Flamengo ia fazer um gol ou menos. Ele apostou num 2-0 do Bragantino, no Maracanã. Então, assim, a verdade é, seja pessimista, porque isso rende campeonato de palpite. Então, acho que, dito isso, eu vou ser pessimista? Não, eu não posso ser pessimista. O Flamengo e Penharol, Alex. Eu não posso falar que esse jogo vai ser 1-0 pra gente decidir fora depois. Você tá me entendendo a situação que eu tô? Eu não posso falar que vai ser Entendo. 1-0. Assim, eu acho que você tá com uma estratégia muito boa. Porque você fala, é 1-1. 1-1 Flamengo e Vasco. Se for 1-1 Flamengo e Vasco, você acertou o palpite, você ganhou alguma coisa. Se o Flamengo não toma aquele gol idiota, você errou o palpite, mas o Flamengo ganhou o jogo. Então você fica feliz também. Então a sua estratégia tá sendo muito inteligente nesse sentido. Mas eu, Exatamente, cara. Não, eu não tenho como perder. mas eu vou de 2-0 Flamengo no Penharol, porque apesar da sua estratégia estar sendo inteligente, eu não quero um cenário em que o Flamengo sai com 1-0 desse jogo
pra ter que decidir fora contra o Penharol, sendo muito honesto. Eu acho que o 2-0 já é perigoso, mas eu também não quero apostar mais porque eu tô muito atrás no campeonato de palpite. Então, eu vou de 2-0 no Flamengo contra o Penharol. E você, Alex? Cara, então, eu acho que você é um canalha, tá? Porque seria o meu placar. Eu ia estar um pouquinho mais otimista dessa vez. Uhum. É, Vai ter que ir no mas 3-0, assim, hein? Vai, audiência, pede o 3-0 aí. exatamente, exatamente, cara, que ódio. Cara, é Tá muito vendo? complicado porque eu, eu conseguiria acreditar no 1-0, inclusive. Eu não quero 1-0, mas eu consigo Pois acreditar é. no 1-0 Pois acontecendo, tá é. ligado? Então, realmente, na verdade, mas eu vou fazer uma coisa que não é legal. Ah, Eu não acho que a gente passa se a gente fizer mais de um gol, eu não acho que a gente passa incólume desse placar, não, tá ligado? A gente vai dar uma entregada assim pra poder dar emoção pro segundo jogo, o jogo da volta. não, eu Eu não acho quero que vai ser emoção no 3-1 jogo da volta. Flamengo. Eu Eu também quero, não quero, eu quero um mas o jogo da Flamengo do volta sem Tite é emoção. incapaz. Pode ser o jogo mais asséptico possível, assim, tá ligado? Tô assistindo um hospital, tá ligado? Eu não quero emoção, cara. Eu quero só quero passar de fase. Tudo bem, vai ser 3-1 Flamengo. Ainda assim, independente do que você quer ou não, Guilherme, vai Beleza, ser. beleza. Não, tô falando sobre o jogo da volta. O jogo da ida já tá decidido que vai ser 2-0, né? Se era o Ah, ok. palpite que você ia, tá na hora de eu acertar, né? Roubei teu palpite, acho que tá na hora de eu acertar um placar. Eu sou muito ruim nisso de chutar placar, porque eu mudo muito de opinião, tá ligado? Chega no dia do jogo, eu tô torcendo por outro placar, pensando, tipo, ah, não, eu falei esse placar. Aí eu vou ver aqui na tabela e eu falei outra coisa totalmente diferente, tá ligado? Não, mas assim, Mas, eu vou te dar um papo. Eu queria muito, na verdade, que o Flamengo ganhasse de 3-0, 4-0. Mas eu acredito aham. nisso? É, não. Mas, contra o Grêmio lá no Sul, hein? Dá pra ser um 2-1, né, Alex? Acho que eu vou de 2-1 nesse joguinho aí. Eu acho que a gente tem um retrospecto recente bom contra o Grêmio. Eu acho que o Renate costuma ser um cara legal e tal. Não é tão legal quanto o Ceni, tá? Não é tão legal quanto o Ceni. O Ceni ganhou o brasileiro, o Renato não ganhou nada. Mas o Renate costuma ser um cara legal e tal. Então eu vou de 2-1 Flamengo contra o Grêmio lá. Eu não quero ser extremamente otimista. 1-0 poderia ser, seria o placar do Alex, é o placar de segurança e tal, mas cara, eu não consigo pensar um jogo do Flamengo e falar assim, a gente vai fazer um gol só e eu vou me contentar com isso, tá ligado? Então vamos de 2-1 e é isso. Dois gols do Gabigol, será? Não, um gol do Gabigol, vai. Ganha mais pontos então se Cara, eu falar que tem gol do Gabigol? pô, eu voto que sim. Eu voto que sim. Cara, se tu vai 2-1, eu vou 2-0, cara. Ei, ele queria muito roubar meu 2-0. Roubou pro outro jogo. Ah, vamos dar esse extra então, vai. Quer apostar no Grêmio ou no Penharol ou nos dois? Quem fazem os gols? Cara, eu vou te falar. Eu não quero apostar em quem faz gol, não, porque eu não consigo nem saber quem vai conseguir entrar no jogo e conseguir terminar o jogo, tá ligado? Porque Vai conseguir sair da é, academia. tipo, o cara vai jogar tipo 15 minutos, vai sentir, porque o trabalho dessa comissão é uma merda, tá ligado? É muito difícil, tá ligado? Se o cara, será que se eu apostasse, por exemplo, num gol do Luiz Araújo, ele teria que ter feito o gol em tipo 15 minutos, tá ligado? Que merda! Então, assim, eu acho que do jeito que as coisas estão pro Flamengo, fazer uma aposta em quem marca os gols é delicadíssimo, tá ligado? Pior que tu falou isso, eu tinha botado o Bruno Henrique no Cartola quando ele dá contra o Vasco. E quando ele dá aquela bola que bate na trave, tá ligado? Vai pra fora. Putz, mano. Podia ter entrado. Cara, a gente teve muitas chances que podiam ter entrado nesse jogo contra o Vasco. A cabeçada do Ortiz, essa bola do Bruno Henrique, a jogada do Plata, que ele troca de pé e chuta e tal. A jogada do Arrascaeta, que eu não sei por que ele cortou pra trás e tocou, mas ele precisa driblar do goleiro e chutado, na minha Cara, opinião. é verdade. Eu queria saber isso com você. Guilherme, você acha que eu acho que a maioria das pessoas vai dizer que vai concordar comigo. É, e pelo jeito com você, mas só pra confirmar. Você acha que foi culpa de quem aquela situação ali? Entre Arrascaeta e Ortiz? É. Cara, eu não vou mentir, eu acho que o Ortiz não dominou bem.
Mas Sim. era pro Arrascaeta ter feito o gol, tá? Era pro Arrascaeta ter feito o gol. Eu É, acho você não que pode entrar na cara do goleiro e fazer o que ele fez, né? Acho que esse é o ponto. a minha leitura ali é que o Arrascaeta, ele fez o certo em cortar o goleiro, só que o Arrascaeta, ele quando faz um movimento, ele já tá pensando no que ele vai fazer a seguir, concorda comigo? Sim, Então quando ele corta o goleiro, ele já tinha decidido que ele ia tocar pra quem tava vindo atrás. Então, tipo, foi uma decisão que ele tomou. E quando ele corta o goleiro, era pra ele ter chutado. Tá ligado? Eu acho que teve um erro de sim, decisão ali. Mas pra mim, o movimento que. Como ele corta o goleiro, tirou um pouco o ângulo do chute dele. Porque ele cortou pra tocar. E não cortou pra chutar, entendeu? Eu acho que a forma como ele meio que dribla, assim, entre aspas, sabe? Esse cortezinho que ele dá na frente do goleiro. Eu acho que ele já faz armando pra dar o toque. Eu acho que ele tinha que ter sido um pouco mais fominha. Tinha que ter feito o corte pra chutar e ter feito o gol. Pra mim, era pro Arrascaeta fazer o gol. O Ortiz poderia ter feito o gol e tal, na sequência, sim. Beleza, mas o Arrascaeta tinha que ter feito o gol, entendeu? bom, eu te falar Então, um negócio, não sei o que você pensa sobre, mas eu consigo olhar pra esse caso todo e pensar muito sinceramente sobre o fato de que ele poderia ter sido um pouquinho frio, que é uma coisa que é uma característica dele, tá ligado? E uhum. ter botado aquela bola, tentado aquela bola por cima do Léo Jardim, você não acha não? Mas tu fala, tipo, antes dele dar esse corte? É, tipo, quando o Jardim tá saindo, tá ligado? Tipo, ele podia, tipo, ter tentado um toquezinho por cima, tá ligado? Eu acho que, tipo, o toquezinho por cima era uma saída melhor, porque eu acho que o Léo Jardim, ele fecha muito bem a bola por baixo. Então, mas Uhum. isso acaba abrindo muito espaço pra ele tomar um toquezinho por cima, não? Ah, acho que poderia ser. Eu acho que era um gol que assim, tava dentro da capacidade do Arrascaeta fazer o gol, entendeu? Ah, isso com certeza. E eu acho que ele deveria ter feito o gol. Eu acho que ele, assim, eu honestamente acho que ele tomou a decisão errada. E aí ele faz até um movimento, quer dizer, ele faz o certo pra mim em cortar o goleiro e tal, mas ele tinha que fazer isso pensando em chutar. E pra mim ele já fez isso decidido que ele ia tocar, entendeu? Então pra mim ele foi uma errada, um erro de tomada de decisão que ele teve ali. Mas cara, é triste, pô, bola do Ortiz no travessão, a bola do Bruno Henrique na trave, essa bola do Rascaeta, a bola do Plata trocando de pé. Teve uma cabeçada do Pulgar que ele cabeceou em cima do Léo Jardim, tá ligado? Tipo assim, por um lado, com tudo que a gente criticou, assim, o time e tal, mas por um lado, fazia um tempo que eu acho que a gente não tinha tantas chances tão claras num jogo, assim. E por outro lado, tipo, Sim. não pode desperdiçar tantas chances tão claras. É, cara, sei lá, acho que é o que tu falou. A essa altura a gente só não aguenta mais. Acho que a gente também já tá ficando cansado. E em todos os sentidos aqui, né? E acho que a gente só espera que o time dê uma resposta boa, né? Que a gente possa errar nossos palpites, né, Alex? E o Flamengo possa meter duas goleadas e voltar um time diferente e ter outra temporada. E aí todo mundo que ama o Tite fale que a gente tava errado e que o Flamengo ganhou, tríplice coroa, não sei o quê. E beleza, a gente vai botar o rabo entre as pernas e vai ser muito feliz. Mas que isso aconteça, honestamente espero que isso aconteça, Alex. Porque o que vem acontecendo ao longo da temporada não demonstra que nada parecido com isso vai acontecer, né? Justamente. E assim, cara, tudo que eu mais queria era ver o Flamengo jogando bola. Claro, não posso mentir. Eu vou ser sincero mesmo, tá ligado? Eu acho que eu ainda ficaria um pouco enjoado de ver esse esquema horroroso e tal. Mas, cara, se jogasse bem, seria tão mais tolerável a experiência. Não, e não é o caso. E isso não pode ser negado, tá ligado? Então, enfim, É. Então, tô galera, cansado voltamos, realmente. voltamos aí após esses dois jogos, né? Após esse ponto facultativo aí, porque o Flamengo para o Rio de Janeiro e não tem nada a ver com o Rock in Rio e com os outros jogos dos outros times, é só o Flamengo mesmo para o Rio de Janeiro. E depois do outro jogo que é fora, né, contra o Grêmio, voltamos na próxima semana e torcendo para ter notícias boas, né? Uma classificação encaminhada na Libertadores e talvez algum tipo de resposta no brasileiro, porque, Alex, a gente precisa dar algum tipo de resposta, né? A gente precisa dar algum tipo de resposta no brasileiro, porque tá só a ladeira abaixo. E Tá é isso. bem complicado. Tá bem Saudações complicado. brunegras. Mas vamos acreditar que vai melhorar. Na força do elenco, quem ainda tá inteiro.
E quem tá chegando, né? Que a gente teve É, algumas boas surpresas chegando aí. Mas é de fato. infelizmente, muitos velhos costumes, né, Alex? Então, Muito. saudações rubro-negras. Nos vemos a próxima semana. Valeu.